Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aí ao vivo com o nosso podcast Papo Cabeça, o podcast que inspira você, cabeleireiro. E no papo de hoje eu vou estar conversando com meu amigo Wilson de Lima, né, que é aí o nosso diretor educacional da London Cosméticos. Ele é dono da De Lima Distribuidora e a gente vai estar falando aí um papo aí sobre começo da sua carreira, como é que foi entrar pro ramo dos cosméticos aí. Então vai ter muita história legal pra gente conversar aí, tá bom? Então, feito aí as apresentações do podcast, como sempre, né, vamos dar um tempinho aí para todo mundo ser avisado que o nosso podcast começou. Enquanto isso, vocês vão chegando, já vai falando para mim aí de onde é que você está assistindo esse podcast, qual é a cidade que você está falando, e daqui em uns minutinhos aí eu já chamo o meu amigo para estar participando aqui, tá bom? Wagner tá aí já, ó. Pessoal que for chegando, vai dizendo para mim da onde é que vocês são. A Juju já tá mandando lá nos nossos grupos de WhatsApp aí o link, né, para as pessoas virem até aqui assistir a gente aí. E o Instagram, ultimamente ele tá demorando bastante para avisar a galera que a gente tá ao vivo, né? Então, só um minutinho mesmo, a gente já começa aí, tá bom? O Wagner de Carnaubal. Olha que legal, que estado que fica isso? Rafa, fala meu amigo Rafa, tudo bem? O pessoal começou a chegar aí. Ceará, de longe, hein, cara? Bem longe. Então, só para reforçar aí o convite, né? Quem já tá assistindo, toca aqui no aviãozinho, ó. E aqui nesse aviãozinho que tem aqui. Compartilha a live, convida seus amigos aí para vir assistir. Ó, a Júlia acabou de colocar lá nos grupos que a gente já tá ao vivo. É mais 2 minutinhos só para o pessoal se arrumar lá e vir para cá para assistir essa live aí, tá? Hoje o papo é incrível, tá? Vocês aí não têm ideia do tanto de conteúdo que a gente tem para passar para vocês aí. A história do Wilson, ela é motivadora e ela é inspiradora, né? Tenho certeza que vai inspirar você que está aí começando agora, seja o que você esteja começando, você vai entender que o começo não é tão fácil, que a gente precisa, né, dar um gásinho a mais aí, e com certeza a vitória ela vai vir, né? Só basta mesmo você acreditar que vai dar tudo certo. Carlos já tá aí também. A Silvana, tô vendo ela aí. Gente, vai colocando pra mim de onde é que vocês são, que eu lembro das pessoas, mas eu não lembro a cidade que vocês são, né? Então é legal pra mim saber até onde a gente tá conseguindo chegar aí, né, com esse bate-papo aí. Eu até perdi as contas, eu não sei se esse é o 9º ou se esse é o 10º Papo Cabeça. Oi, Jaci, tudo bem? Seja bem-vinda. Só mais um minutinho aí, eu já tô chamando meu amigo aqui pra live, né? Falei isso, eu nem vi se ele já chegou. Então vamos lá, tá? Vou enviar o convite aqui. Já deu 5 minutinhos aí que a gente precisava. E vamos aí para o nosso papo, né? Para não perder muito tempo aí. Pessoal que vai chegando, por favor, clica aqui ó, em compartilhar e compartilha. Chama aí 2, 3 amigos seu cabeleireiro que precisa assistir essa live aí, tá bom? Braço do Norte, Santa Catarina. Que legal. Wilson, eu mandei o convite pro Wilson ali, será que eu não tinha visto ele entrar ainda?
Deve estar se arrumando lá, passando perfume, arrumando o topete, né? Ali, ó, acabou de entrar. Falando nele, acabou de entrar. Já vou mandar o convite para ele aí, então. Deixa eu mandar aqui. Cheguei. Fala, meu guri. Aí! Tava arrumando topete que tava demorando para entrar, é? E aí, boa noite. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Como sempre, eu Tudo ótimo. começo aqui agradecendo a presença de vocês, né? Eu sei da correria que é o seu dia a dia e tirar esse tempo para vir aqui conversar com a gente, eu acho que é muito válido aí. Eu já agradeço de coração mesmo a sua disponibilidade, né? A gente tinha marcado lá no começo dos primeiros podcasts, mas você ficou doente, a gente teve que cancelar e hoje a gente está aí e eu tenho certeza que o papo promete muito, né? Irmão, muito obrigado por estar aí né, com nesse papo. E fala para mim aí, quem que é Wilson? E aí, boa noite então. Boa noite a todos aí. Ô, irmão, desculpa um pouquinho o meu atraso aqui, cara. Me empolguei aqui passando roupa e fazendo umas reuniões aqui. Aí eu me perdi no horário. Então, desculpa aí. Qual é a pergunta aí, Fê? Quem é Wilson? Eu tô emocionado de estar aqui contigo, né, cara? Deixa eu falar aqui primeiro, antes de eu falar quem é o Wilson, deixa eu falar um pouquinho quem é o Marcelo para mim, né? Posso falar? Pode. Ó, não vai fazer É, eu chorar, né, velho? Eu fiquei até triste a outra vez que a gente combinou, né, cara? Porque a nossa história aí é tão longa, né? E eu estava muito empolgado para conversar contigo sobre alguns assuntos que ultimamente a gente não está tendo tempo para conversar, né? E aí acabei que fiquei com um resfriado ali, naquela de é Covid, não é Covid, graças a Deus não foi, mas eu acabei ficando meio rouco e não deu para fazer aquele dia, né? E hoje, ainda estava agora falando com o Luciano, falei, cara, eu tô tão feliz porque eu, para mim, da minha carreira profissional, da minha carreira de vida, né, uma das pessoas mais importantes nela é você, né, cara? E essa admiração que eu tenho por ti até hoje, tô olhando aí, tô com esse sorrisão, com essa alegria toda, e eu imaginando que as pessoas que estão do outro lado talvez nem saibam a viagem que tu fez hoje para Joinville e acabou um treinamento e pega a BR, chega em casa e correria, Correria. então te dar parabéns aí, cara, por ser esse ser humano maravilhoso aí, transmitindo conhecimento de forma totalmente gratuita aí, né? Eu falo que para quem quer ser um bom profissional hoje não precisa gastar um centavo, né? Não é mais igual no nosso tempo lá que tinha que gastar. Então, tu tem entregado aí não só você, né, mas você próximo a mim é um dos que mais entrega conteúdo ótimo, grátis, né? Então, obrigado, parabéns aí por tá fazendo esse trabalho social, né, cara? Que é um trabalho social. Então, sabe que eu sou teu fã e é muito bom estar aqui, né? Obrigado. E, respondendo a tua pergunta, quem é o Wilson, né? Eu acho que o Wilson é um maluco, um pouco atrasado, né? Às vezes, ontem eu ainda estava conversando com a minha esposa, né? E ela sempre fica ali pedindo para mim parar um pouquinho, que eu tô toda a vida fazendo um curso, estudando, e aí eu saio para correr com fone de ouvido, eu vou passar roupa escutando um podcast, então eu estou sempre fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo. E eu comentei com ela que eu tenho uma sensação que parece que por eu ter nascido no interior, ter ficado lá, eu conheci energia elétrica com 13 anos de idade, eu perdi muita coisa lá da minha infância, né? E parece que hoje eu quero correr atrás, então tudo que eu vejo eu quero aprender, eu quero fazer curso, então parece que eu estou sempre com aquele sentimento que eu tenho que correr um pouquinho a mais do que essa adolescência aí que está aí com tudo na mão, né? Então o Wilson é esse cara apaixonado por pessoas, apaixonado por bons bate-papos, né? Como esse aqui, né? Então eu sempre, sabe que essa frase é minha, eu estou sempre ocupado, mas sempre disponível para quem tem uma boa conversa e para quem tem algo a agregar aí, não só a mim, mas a outras pessoas também, né? Porque eu sou fã de pessoas que veio ao mundo para facilitar a vida dos outros, né? Então eu acho que o Wilson é esse aí, meio alucinado, meio acelerado, mas sempre disposto a estar junto com quem quer crescer e quer evoluir. Cara, e uma coisa que é legal o pessoal saber é que nós nos conhecemos em Brusque, né? Mas nós somos nascidos na mesma cidade que é o interior do interior do interior do Paraná, né? Você É veio verdade. na frente e a gente veio se encontrar aqui. E aquela história, eu acho que amigo é aquele irmão que a gente escolhe, né?
E foi incrível o match que deu entre a gente aí e tanta história. Se a gente fosse fazer uma live só das nossas histórias, nós ia ficar Nossa. 3 dias conversando aqui, né? Porque tem coisa, né? Mas tem algumas coisas que o podcast ele é para inspirar quem está começando. Porque a minha base de seguidores são muitos profissionais que estão começando ou que, através dessa pandemia, acabou ficando meio estagnado em algumas coisas. Então, ouvir histórias de começo da gente, eu acho que inspira essas pessoas, né? E, cara, eu acho que tu já recuperou aqueles 13 anos sem energia elétrica muito, muito mais, né? E É, olha só, eu tenho algumas perguntas aqui, e uma delas é assim, ó, há quanto tempo e como você começou no cosmética? vamos lá. Eu vou começar com uma citação do meu sobrinho, do Júnior. E quando ele era pequeno, a gente sempre falava para ele que ele era curioso, né? E aí ele sempre respondia: o curioso é o que aprende, né? E eu sempre fui muito movido pela minha curiosidade, né? E eu tô no ramo de vendas desde os 18, 19 anos, né? Trabalhei com loja, depois no ramo alimentício. E a gente encontrando os vendedores na rua, nos mercados, nas farmácias, sempre tinha aquele comentário, né? Ah, quem vende cosmético, a comissão é melhor, o pessoal do cosmético. E a gente sempre via o pessoal do cosmético sempre muito bem arrumadinho, sempre bem perfumado. E o nosso ramo era um pouco mais trabalhoso, né? E eu sempre ficava naquela, cara, preciso saber como é que eu faço para vender cosmético, né? E aí, por acaso, um dia eu estava atendendo uns clientes em um bairro aqui de Brusque e eu encontrei um velho conhecido lá do Paraná, ainda cidade vizinha, Ivaiporã, lá, o Edivaldo. E aí eu, no meio da tarde, ele ali bem tranquilo, levando as crianças para passear, e eu disse, pô, mas não trabalha mais? Aí ele disse, não, eu trabalho, eu tenho empresa de cosmético. Ah, quando ele falou isso, Pá! o olhinho já virou, né? Eu falei, pô, cara, mas que legal, tenho curiosidade de entender como é que funciona e tal. E aí, só que as empresas de cosmético que eu tinha contato com vendedores era mais cosmético comercial, né? Venda para mercado, farmácia, essas coisas assim. Aí ele falou que era cosmético para salão de beleza e tal. Aí ele disse, eu tô precisando de um vendedor, não quer trabalhar comigo? Ah, cara, no mesmo dia fui na casa dele, ele fez um café lá. E aí conversamos um pouquinho, aí ele falou a média de salário. Aí, lá no final da conversa, ele disse, é legal também, porque não trabalha segunda-feira. Aí, quando ele foi falando desses negócios, eu trabalhava feito maluco. A minha jornada de trabalho era das 6 até 9 da noite, 10 da noite. Quando ele falou isso tudo, eu falei, cara, o emprego é meu, né? E aí foi muito engraçado, porque eu fui para a empresa, no outro dia eu já pedi a conta da empresa que eu trabalhava. Aí, quando eu voltei para falar com ele ficou meio... Ele falou, cara, mas tu tem certeza? Porque também no começo ele só me falou o lado bom, né? O lado alegre. Né? Aí ele falou, cara, mas é meio difícil para quem tá começando e tal. Eu falei, cara, tô acostumado a começar, cara. Eu gosto de abrir caminho mesmo. Se a vaga tiver aí, o teu soldado tá aqui, cara. Me dá a picareta aí, o facão, que vamos abrir o caminho. E foi assim que eu entrei no Cosméticos. Que massa! Pulou de cabeça mesmo. De cabeça, cara. Isso é algo que, tipo, nunca tive medo. Quando eu olho para alguma coisa, eu falo, cara, eu quero partir para lá. Então eu largo o que eu tô fazendo e vou, né? E antes de você ter a sua própria empresa, foi nessa que você trabalhou antes? Qual foi essa empresa? Essa empresa, antes de eu ter a minha, eu trabalhei nela por 2 anos, que foi a Belkey, uma distribuidora da Belkey, que é uma empresa de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. E fiquei nela 2 anos e eu, como muito intenso, aprendi bastante coisa lá. E aí, depois de 2 anos, por uns acontecimentos aí que não era nem a minha intenção, mas me levou até a minha empresa. E nesses 2 anos foi bom? O que você trouxe, assim, que você aprendeu para montar a sua empresa? Era aquele negócio mesmo de não trabalhar segunda, podia dormir até mais tarde? Na verdade era, né? E continua sendo, né? Para quem quer ser mais um na multidão, né? Eu ainda brinco que, tipo, cara, continua sendo. Vendedor de cosméticos, muitos não trabalham segunda-feira, muitos não trabalham sexta, mas aqueles que querem mesmo fazer o diferencial, trabalha sexta, trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha segunda. E assim foi a época que eu comecei no cosmético. Eu já entrei para tocar o terror, né, cara? Então, fui muito intenso ali, já comecei a perceber que um vendedor de cosméticos, se ele quiser se manter no mercado, ele precisa de conhecimento, né?
Então, na BLK, eu tive a oportunidade de estar participando de alguns cursos, conhecer algumas pessoas. Sempre gostei muito de criar vínculo com pessoas, né? Então, sempre que vinha técnicos fazer evento, eu conversava bastante. E aí eu comecei a fase da curiosidade, né? O que me levou a me matricular em uma escola de cabeleireiro. Aí me matriculei em mais uma escola de cabeleireiro ali ao mesmo tempo. E comecei a aprender, né? A lidar com o cabelo. E essa foi a fase, foi 2 anos, mas foi 2 anos que me preparou para ter a minha empresa, porque além de eu ter a oportunidade, porque era uma empresa pequena, eu tive a oportunidade de ajudar a preparar os eventos, ajudar a preparar os treinamentos. Nesse meio tempo também me deu a oportunidade de estar um pouco próximo das escolas. E aí foi rolando algumas parcerias. E aí eu fui me aperfeiçoando, né? Então foi uma fase que, tipo assim, para mim foi um grande aprendizado antes de ter a minha empresa, porque eu passei por vários setores, né? As pessoas que te seguem hoje, assim, quem tá próxima, não os amigos antigos, né? Mas quem tá mais próximo, sabe que tu era o cara do alisamento em Brusca, não? Cara, eu acho que não, porque hoje até eu tenho horas que eu fico pensando, eu falo, cara, será que eu tive essa fase mesmo, né? Porque a gente vai mudando e quando tu vai ficando um pouco mais corporativo, né? As pessoas olham para ti e falam, ah, esse aqui é o Wilson, que é gestor da London Cosméticos, esse aqui é o Wilson, que é diretor de educação. Mas acho que vale a pena. Será que vale a pena contar um pouquinho disso? Cara, para mim eu acho incrível porque assim, né, eu lembro que uma coisa que me chama muito na tua história é quando você foi trabalhar de graça no salão para aprender e quando você começou a fazer o alisamento, porque a Belkey, eu acho que o carro-chefe das tuas vendas era o tio glicolato, né? Tá, então eu vou fazer um resumo breve aqui, porque quando eu começo a falar, foi uma fase tão boa que eu começo a falar e eu me empolgo, entendeu? E eu falo que até hoje, eu ainda tenho o sonho de me sobrar tempo para mim ir para a rua fazer algumas coisas que realmente me dá prazer, né? E uma delas foi essa fase ali, né? Então, o que que aconteceu, né? Quando eu comecei a trabalhar na Belkey, ele tinha a linha completa, mas naquele tempo imperava muito o alisamento definitivo à base de tilglicolato de amônia, né? E sempre foi um produto muito temeroso, né? Os cabeleireiros tinham aquele receio de fazer alisamento, porque o alisamento quebra cabelo, porque derrete cabelo. E aí a gente também na época não tinha técnicos, então o técnico morava um pouco longe. E aí eu fui motivado pela curiosidade e por um técnico que era da Belkey na época, que é o Yuri Ornelas, hoje até é técnico de uma marca vizinha nossa aqui de Colore, e é um cara que eu tenho uma grande amizade com ele. E foi um cara que me direcionou muito nessa fase, né? E aí, como a gente tinha muita deficiência no mercado de alisamento, de técnicos, ele falou, eu só vou te dar uma dica, que foi um caminho que eu tracei quando eu entrei nas vendas, que ele também começou como vendedor. Cara, aprende a fazer alisamento, que eu tenho certeza que tu vai ser um vendedor diferenciado. Aí, o que que eu fiz, né? Na época, a dona da distribuidora, sempre que vendia alisamento, ela já acompanhava o cliente. Mas acompanhava, chegava lá, ó, aplica esse produto, agora tira. Mas ela não se envolvia em mexer com o cabelo, né? E aí eu ia junto com ela, mas eu estava sempre agoniado, né? Com aquela vontade de mexer um pouquinho, né? Aí eu comecei, tinha um técnico da Belkey, chamado Vilmar Almeida, que ele tinha salão em Blumenau, né? Fio a fio. E aí eu comecei a ver ele fazer uns alisamentos, aí eu pedi para ele, falei, ó, Vilmar, cara, será que eu não posso ir lá no teu salão, dar uma olhada, vocês trabalhando e tal? E aí ele disse, ó, Wilson, as portas do meu salão estão abertas, né? Só que era em Blumenau, né? Então dá 70 quilômetros aí de Brusque. E eu sempre trabalhando bastante, mas eu conseguia, aos sábados, eu levantava cedinho, 5h30, 6 horas, e eu ia para Blumenau, eu passava o dia inteiro lá, naquela época só observando, né, porque eu não sabia fazer nada, então eu ficava ali. E para compensar, para mim não ficar lá dentro do salão atrapalhando, eu varria o salão, eu arrumava uma coisinha aqui, outra lá, e ficava ali fazendo pergunta, né? E aí eu ficava olhando ele, os dois filhos dele, o Mica e o Rafa, escovando o cabelo, e aí foi despertando aquele desejo de aprender a fazer mais alguma coisa, né? Aí eu fui lá na loja, comprei secador, comprei escova, comprei todos os aparatos ali, né? E aí, paralelo a isso, já me matriculei em uma escola também. E aí essa era a minha rotina, né? Fazia curso à noite, né? Durante a semana ali. Sábado, durante um ano, todo sábado eu ia para Blumenau, ficava o dia inteiro nesse salão. E aí, quando eu estava lá no salão, tipo sábado, umas 4h30, 5 horas da tarde, eu já mandava uma mensagem, eu fazia uma ligação para a Dai, que é a minha esposa. Eu falava, ó, Dai, lava os cabelos aí, que a hora que eu chegar em Brusque, eu quero escovar cabelo, né? Então eu chegava em casa, eu já vinha direto para casa da minha namorada, que hoje é minha esposa, né? E aí eu chegava aqui, e aí eu
os cabelos estavam molhados, ela, a irmã dela, a mãe. Aí eu ia lá secar o cabelo e eu ia tentar escovar, né? Mas eu não tinha ainda a técnica, então eu olhava eles fazendo, parecia que era fácil, né? Aí eu chegava, quando eu ia fazer, aí começava a se enrolar a escova em cabelo, eu começava a ficar meio nervoso. Aí, às vezes, eu até brinco com a Daí. Eu jogava as escovas em cima da cama e eu falava, cara, eu não preciso fazer isso. Eu sei é vender, então eu vou vender. Aí a Daí ficava quietinha. Aí daqui a pouco ela falava assim, ô Wilson, eu só tô te dando uma dica, tu que falou que quer aprender. Eu voltava, não, mas eu quero aprender assim. Como é que funciona isso aí? E aí foi, cara, uma fase muito intensa, assim, mas muito maravilhosa. Então, aí nisso eu aprendi a fazer os alisamento definitivo. E aí, quando eu ia para um salão que eu oferecia o produto, eu já oferecia sob a seguinte condição. A gente tinha um kit lá completo. E eu dizia para o cabeleireiro, ó, consegue uma modelo, eu venho aqui, eu faço o cabelo junto contigo, eu trago o kit. E no final, se tu não gostar do cabelo, do resultado, pode me devolver, eu não te cobro nada. Graças a Deus, eu fiz isso aí por 2 anos e não peguei nenhum kit de volta. Até hoje eu tenho clientes ainda fiel nosso que foi dessa fase ali, né? Aí, E aquele tempo que você trabalhou na Jaque ali, que tu fazia só alisamento, quantos você chegou a fazer por sábado, assim? Cara, aí foi uma fase, cara, tipo, essa foi uma fase que quem faz alisamento, eu sempre falo que quem faz alisamento e faz bem feito, não dá para fazer muitos em um dia, entendeu? Porque alisamento definitivo, ele requer um tempo a mais do que uma progressiva. E aí, nessa fase, cara, foi legal, assim, porque eu já fazia alisamento em casa, eu dava treinamento quando eu vendia o produto, só que eu nunca tinha trabalhado em um salão, né? E aí tinha uma cliente minha, a Jaque, que hoje é minha amiga pessoal, graças a Deus, uma pessoa maravilhosa. E aí ela teve A Lene colocou aqui, ó, aprendi com você. A Lene... Quem é? A Lene, meu Deus. Eu vou contar uma história sobre a Lene, que essa foi maravilhosa, tá? É uma fase que eu trabalhava no salão da Jaque e a Lene estava começando. Foi muito bom esse dia. Aí, filho, o que aconteceu, né? A Jaque era uma das melhores clientes que mais comprava produto e ela engravidou e o médico pediu para ela que ela não podia ter uma rotina de trabalho muito longa, né? E os alisamentos demandavam muito tempo. Aí ela me chamou lá e eu fiquei sabendo aí que tu faz uns alisamentos e eu estou precisando cumprir uma agenda de clientes que eu tenho aqui. Eu queria ver contigo se tu não quer fazer alguns cabelos e tal. Aí, cara, eu precisava de dinheiro, eu gosto de trabalhar. Aí juntou o útil ao agradável e falei, cara, vamos fazer. Mas o curioso é que, tipo assim, o ser humano, quando ele quer te testar, tu sabe que ele é... Até hoje eu brinco com ela, né? A gente marcou o teste lá e aí ela arrumou um cabelo que eu acho que ela procurou o pior cabelo que tinha no bairro, cara. Vamos ver se esse cara é bom mesmo, né? Aí eu fui fazer o cabelo, cara, e eu já nervoso, porque, tipo assim, eu nunca tinha trabalhado em salão, né? Eu trabalhava em casa, mas eu não tinha espelho, a cliente não ficava me olhando, então era tudo às cegas, né? Cara, quando eu cheguei no salão dela, aquele espelhão na minha frente, ela do meu lado observando o que eu tava fazendo, né, cara? E eu sempre fui aquele vendedor, aquele cabeleireiro vendedor, né? Então, é um vendedor que faz cabelo, não é um cabeleireiro, né? E aí ela do meu lado, aquela pressão, cara, mas graças a Deus, assim, deu tudo certo. Aí ela me fez uma proposta ali para trabalhar com ela aos sábados, né? E aí eu comecei a trabalhar com ela, a princípio era para ser aos sábados. Aí começou a marcar alisamento para segunda-feira, depois para noite, depois para domingo. Aí no começo era para mim ficar só para cumprir a agenda que ela tinha, mas ela começou a marcar alguns cabelos, ela foi gostando, eu fui gostando, os clientes foram gostando. Depois era para ficar até o filho nascer, depois até fazer 1 ano, depois fez... Acabou que nessa brincadeira... Quase na formatura do moleque, tu tava lá ainda. Nessa brincadeira, eu fiquei 2 anos e meio trabalhando no salão. No início também tem um outro fato curioso, que até hoje eu conto, tem gente que fala assim, não, eu só não acredito. Eu falo, cara, tá aqui o telefone, liga para ela. Quando ela me chamou, eu me lembro que ela falou, eu só tenho um problema. Eu começo a atender às 6 da manhã. Aí, quando ela falou assim, cara, eu pensei, cara, eu nunca vi um cabeleireiro começar a trabalhar às 6 da manhã, né? Cara, aí na hora eu pensei, não, ela tá brincando, né? Aí ela pegou a agenda e quando eu comecei a olhar a agenda dela, ela agenda anual, né? E todos os dias ela começava às 6 da manhã. Aí eu falei, não, pra mim é de boa, que eu gosto de levantar cedo. Então. O primeiro sábado eu fui às 6, o segundo sábado eu já pedi para ela para marcar às 5h30, né? Então eu comecei a trabalhar às 5h30 da manhã, aí eu ia ter umas 8 da noite, e aí foi uma rotina, foi maravilhosa, assim, fiz grandes amizades, aprendi muita coisa, porque eu não estava acostumado com o dia a dia do salão, né? Porque um vendedor ele chega no salão, vende e vai embora, né? Então foi uma fase maravilhosa, cara. E quando é que começou De Lima?
Então, a Delima é aquele famoso empurrão que a vida nos dá, né? Então, eu tive essa fase que eu falei ali, que eu trabalhei com a Belkey, foi uma fase maravilhosa, mas que durou 2 anos, né? E eu fui muito intenso, aprendi muita coisa, e eu já estava meio naquela fase inquieto, tipo, cara, eu quero fazer algo diferente, né? Eu quero fazer algo diferente. E aí, eu, como sempre fui muito louco, ainda pedi a conta ainda para ficar desempregado, sabe? Falei, cara, eu quero fazer outra coisa, eu vou fazer qualquer coisa, cara, mas eu quero mudar. Aí eu pedi a conta, só que quando eu pedi a conta, estava acontecendo paralelo a isso, a Belkey estava se reestruturando, algumas pessoas que trabalhavam nela saíram, e aí teve um casal que saiu, montou uma marca de cosmético, e deu certo, tipo, assim que eu saí da Belkey, ele já conhecia meu trabalho, a gente já tinha um vínculo de amizade, aí me chamaram para... Tem uma pergunta ali, o Wagner. O Wagner Castilho lá de Londrina. O Wagner é um querido, né? Eu vou responder essa pergunta aí, Wagner. Só espera um pouquinho que eu vou guardar ela. Daqui a pouco eu te respondo. Aí, filho, como aconteceu a Delima, né? Aí trabalhava na Belkey, eu e o Edenilson, que é meu grande amigo e supervisor de vendas. Tava com ele lá em Joinville hoje. Tava com ele, né? Que massa. Aí eu saí da Belkey, estava começando uma outra empresa chamada Infinitec, e aí eu recebi o convite para trabalhar nela. E aí, já de cara, eu aceitei trabalhar como distribuidor, né? Eu não sabia como funcionava direito, mas eu já gostava dos produtos, porque já era muito similar à Belkey. Aí eu comecei a trabalhar como distribuidor. Até então, como fala, a gente tem o conhecimento como vendedor, mas não sabe o que é ter uma empresa, né? Então, ali foi mais um aprendizado, que eu era vendedor, comecei a minha empresa. A Roberta falou ali, falador que só. Ainda bem que eu sou vendedor. E aí, assim começou a Delima Cosméticos, né? Tipo, não era um sonho de ter empresa, mas as coisas vão acontecendo na nossa vida e não dá para ficar parado, né? A gente tem que faturar, né? Uma coisa que eu lembrei agora aqui é que, assim, né? Para vender, tu aprendeu a fazer cabelo, né? E para conquistar cabeleireiro, tu aprendeu a andar de bicicleta, né? Essa história é boa, né? Tu lembra dessa? Até essa semana domingo de manhã, eu fui subir um morro aqui e eu tava lembrando dessa. Acho que vale a pena contar essa, né? Ah, essa tem que contar, né? Mas deixa eu responder a pergunta. Eu posso responder a pergunta do Wagner ali? Responde aí, responde aí. Eu vou responder, porque essa resposta é muito gostosa, tá? Eu sou apaixonado por tudo que eu já fiz, né? E para mim é igual. Eu sinto prazer quando eu estou vendendo, porque eu sempre fui um vendedor muito verdadeiro, muito honesto com o meu cliente, e eu sempre gostei. Hoje virou até um clichê falar assim: se você quer vender, você tem que resolver o problema do cliente, né? Então eu falo que essa frase eu quase criei ela, né? Porque eu sempre fui um vendedor desde ali dos meus 17, 18 anos que eu comecei a vender. Eu sempre fui de resolver o problema do meu cliente. Então eu sempre me envolvi com o meu cliente. Então até hoje eu falo, tem um vendedor nosso, o Diogo, e ele sempre brinca comigo. A gente trabalhou na mesma empresa. Ele fala assim: Wilson, eu queria trabalhar um dia contigo, eu queria te ver vendendo. Eu falo para ele: se tu trabalhar um dia comigo, tu se decepciona. Porque eu não me considero um bom vendedor. Só que eu acabo levando tanto benefício para o meu cliente que ele não tem saída a não ser comprar meu, entendeu? Então, assim, eu fidelizei muito o cliente pela minha prestação de serviço. Eu sempre fui muito observador do que estava acontecendo ao redor do cliente para ver em que eu podia estar assessorando ele. Então, assim, vendas é uma paixão, eu sou apaixonado por vendas. Até hoje, eu estudo vendas e negociação o tempo inteiro, porque eu não me considero um bom vendedor. E eu estou aprendendo muito o tempo inteiro. Sempre que alguém fala comigo, são 2 temas que eu estou sempre estudando: vendas e negociação. Então, eu sempre tenho um assunto para falar sobre isso. E sobre cabelo, é uma outra paixão também. Até muitos não sabem, mas eu tenho salão de beleza hoje ainda, e tenho salão de beleza justamente por me possibilitar estar um pouco dentro dele, né? Então, sou apaixonado pelos 2 ramos. Então, eu tenho certeza que é por isso que a minha empresa deu tão certo, né? Porque eu sou apaixonado por isso que eu estou fazendo, né? E só para deixar o gancho para tu contar a nossa história ali, a gente também sabe que venda é relacionamento, né? Não adianta, se você não se relacionar bem com o seu cliente, você não vai vender, né? Por mais que Não você vem. resolva o problema, tem um relacionamento, né?
E um dia tu me contou, depois que eu fui cair nessa real, né? Que para você começar a vender para mim, eu lembro que foi a Bel Cake que tu ainda começou a vender, né? Uhum. Tu foi dar tu sabia que eu andava de bicicleta, foi dar um pedal comigo. Conta aí, conta aí. Ah, essa foi legal, cara. Essa é uma história que eu vou eternizar ela, porque ela foi muito diferente, sofrida, né? Mas valeu a pena, né? Valeu Olha a nós pena aqui aí, hoje, ó. né? 10 anos junto, né? Deixa eu contar ela bonitinho como ela aconteceu, né? O Marcelão, quando eu comecei a vender, eu já conheci ele no salão. E é um profissional que até hoje eu sempre falo, eu gosto de ir no salão do Marcelo quando ele está trabalhando e eu gosto de ficar observando, porque eu admiro pessoas caprichosas, né? E sempre que eu te vejo fazer um trabalho, preparar um cabelo, eu vejo tu preparar um cabelo com todo cuidado, com todo carinho, seguindo um ritual, fazer aquelas divisões bonitinhas. E eu sempre ia no salão, tu estava sempre trabalhando, né? E a gente não tinha oportunidade de conversar, né? E eu sempre procurava algum assunto, mas parece que, tipo assim, o nosso tempo era sempre muito curto, né? E aí eu me lembro que foi quando tu mudou de salão, tu acho que separou a sociedade, né? Uhum. Foi na época que vocês separaram a sociedade, quando tu abriu o salão. E assim que tu abriu, foi quando eu estava conhecendo a London, né? Foi quando chegou os primeiros produtos para mim, né? E aí eu fui te visitar um dia e tinha um carro parado lá na frente do teu salão e tinha um transbike pendurado nele, né? Um suportezinho para bicicleta, né? E aí eu olhei aquele transbike e pensei, cara, eu vou puxar um assunto com esse cara sobre bicicleta, porque ele deve gostar de pedalar, né? Aí eu puxei o assunto contigo, mas foi na hora, né? Tu já veio no assunto, né? Cara, eu recém comprei uma bicicleta, tô começando a pedalar e tal. Aí tu falou assim pra mim, cara, aí eu falei assim, cara, mas eu também queria pedalar. Só que, tipo assim, ó, é legal porque não foi uma mentira, entendeu? E eu realmente eu queria pedalar. Eu só tive que antecipar as coisas para me ganhar um cliente, né? E aí, quando tu falou isso para mim, cara, mas compra uma bicicleta, vamos pedalar comigo, meu cunhado e tal. Falei, cara, tá aqui, agora eu vou ganhar esse cara. Só que quando eu te via trabalhando lá no começo, eu já te observava, porque eu pensava, cara, um dia eu quero trabalhar junto com esse cara. Aí eu saí dali, fui lá, mas isso foi muito rápido, acho que foi não levou uma semana, né? Eu fui lá em uma loja que vende bicicletas usadas, que eu não tinha como comprar uma nova, né? Aí eu comprei uma bicicleta usada, na época. Aí comprei uma bicicletinha boa, mas usadinha, né? Aí eu sei que eu entrei em contato contigo e falei, ó, comprei a bicicleta aqui, quando tiver um pedal me convida. Mas, tipo, se eu falei com vocês na quarta, no domingo já tinha o pedal. Mas naquela época eu falava em pedalar, mas tipo assim, ó, tava acostumado a pedalar, passear de bicicleta no meu bairro, sair de uma rua, entrar na outra e voltar para casa, né? Eu não estava acostumado com o pedal de hoje, né? Aí, beleza, marcamos o pedal, domingo de manhã. Aí, quando eu cheguei no pedal, tava você e o Alcino, né? O nosso amigo aí, o doutor Alcino, hoje Meu advogado, compadre, né? seu advogado, né? Doutor Alcino. Aí, vamos pedalar. Aí vocês, ó, vamos para Nova Trento. Nova Trento, para quem não conhece, é um município vizinho a Brusque, que pelo asfalto, até é fácil de ir pelo asfalto e de carro, De é carro, né? rápido. Mas de bicicleta, pelo meio do mato, eu acho que quantos quilômetros deve dar, É Felipe? 26 quilômetros assim, ó. 26 quilômetros morro acima. Acho que ida e volta dá uns 70 da minha casa lá. Que tua casa dá uns 70 quilômetros ida e volta, né? Vamos, para não mentir, vamos colocar assim, ó, 60 quilômetros, né? É. E aí nós começamos o pedal e eu não tinha muito assunto para falar ainda. E aí eu me lembro que foi de Brusque a Nova Trento, vocês falando de futebol, corintiano, fanático, eu santista, mas que nunca me interessei tão a fundo por futebol, não entendia muito sobre o assunto. E a gente fez aquele pedal sofrido, morro acima. Quando estava subindo, eu não aguentava Esse muito aqui é o pedalar. último morro, né? Esse aqui é o último morro. Cada vez era o Mentira de último morro e vinha ciclista. mais um, né? E aí chegamos lá na igreja, em Nova Trento, né? Aí descansamos um pouco, tomamos um caldo de cana e o assunto era futebol. Não tinha outro assunto, né? Eu pensava, meu Deus, como é que esses caras vão mudar de assunto, né? Não vai Aí eu falar de cabelo, voltei. será? Oi? Não vai falar de cabelo, será, né? E não teve assunto de cabelo, foi só futebol. E aí eu me lembro que quando eu voltei, cara, eu não vi a hora de chegar naquela encruzilhada que eu ia pro meu lado e vocês iam pro de vocês, né? Eu pensei, não, quando chegar eu não vou me entregar até ali, né? Cara, mas foi dito e feito. Quando a gente chegou na encruzilhada, vocês saíram para a esquerda.
Eu saí para a direita, eu já encontrei o ponto de ônibus, me joguei ali e falei, Dai, me busque porque não vai, cara. Cara, minha perna travou, cara, as coxas pegavam fogo, cara. Mas esse foi um pedal que eu falo, tipo assim, depois a gente fizemos vários pedais aí, né, cara? E todos maravilhosos, né? Mas esse foi um pedal que marcou, que foi onde se formou aí, cara, essa amizade, esse irmão essa irmandade que eu tenho aí contigo. E tudo que se desenrolou depois disso foi através desse pedal. E até hoje, eu fui pedalar domingo, e aí tem uns parceiros que estão me convidando para pedalar, e eles ficam pegando no meu pé, porque a minha bike é aro 26, né? E eles falam assim, cara, deixa eu comprar um aro 29, que isso aí é pedal. Aí eu olho para a bike, eu tenho vontade de trocar ela, mas eu tenho dó, entendeu? Porque Da essa bike tem uma lembrança. história para contar, entendeu? Oh, e você vê, né? O que que é relacionamento? Porque eu lembro que nessa época tu tava saindo da Belkey e que você veio com um produto da Infinitec no salão e você falou assim, ó, eu saí, não tô mais usando o Belkey, mas eu tenho esse produto aqui que é a mesma coisa, faz o mesmo efeito e tal, até as empresas são parecidas e tal. Eu falei, cara, se tu tá falando, coloca aí que eu vou usar, né? Não queria nem saber se tu tá vendendo. Por isso que eu acho, hein, o vendedor ou o cabeleireiro, quando ele atende bem, quando ele tem relacionamento bom com o cliente dele, o cliente compra tudo que tu quer vender para ele, né? Sem ter aquela obrigação de comprar, né? Ó, e olha só, esse começo de Delima, né? Todo mundo que começa é apurado, né? O teu, como é que foi o começo, assim, como é que você estava na fase financeira para você começar uma empresa? Cara, esse começo foi muito tranquilo, né? Porque eu tinha muito dinheiro guardado. Só que não, né? O céu tá preto. Eu brinco que até hoje eu ainda falo, às vezes as pessoas pegam no pé e falam, Wilson, quando é que tu vai ter um filho e tal? Aí eu falo assim, cara, eu sou muito imaturo para isso, né? E tem algumas coisas na minha vida que eu amadureci um pouco tarde, né? E essa questão, a questão financeira, né? Eu falo que eu amadureci ela muito tarde, porque desde os 18 anos de idade, eu sempre tive um salário bom, sempre muito acima da média dos meus amigos, porque desde cedo eu me joguei a ser vendedor, a ser comissionado, então, 19 anos de idade, eu tinha um salário no mínimo o dobro dos meus amigos, né? Então, sempre tive bom salário, mas sempre fui muito vaidoso, sempre gostei de roupa boa, roupinha de marca, uns luxos assim, depois aquela outra veia meio músico, que até hoje sou meio músico, e aí sempre gastei muito com essas coisas, né? Então, quando eu comecei a empresa, para não dizer que eu estava num negativo, mas eu estava zerado, entendeu? Eu estava zerado, eu tinha o meu carro, foi o meu Celta, que me fez feliz por 10 anos, né? Até hoje eu tenho Turbo, uma né? paixão Celta muito grande. Turbo aquele, né? No gás. Sempre que eu vejo um Celta ainda me emociona, porque foi uma história maravilhosa, né? E quando eu comecei a empresa, eu estava zerado. Eu estava com meu carro pago, eu não devia nada na praça, mas também eu não tinha um centavo. E aí, porque eu estava vendendo, aí foi uma fase também, aquela adaptação com cosmético, e aí pago o curso de cabeleireiro, e pago isso, e pago aquilo. Então, assim, ó, foi 2 anos que não deu tempo para me capitalizar, porque foi muito rápido, né? E aí, quando eu comecei a minha empresa, eu comecei ela através de um cara que eu tenho a felicidade de hoje trabalhar comigo, né? Que é o Batista, né? O famoso Batista, né? Quando eu fui fazer ali a simulação, meu primeiro pedido para comprar produtos da Infinitec, o primeiro pedido deu 6 mil. Eu peguei emprestado com o Batista. Então, eu só cheguei lá para ele e falei, ó, cara, tô precisando de uma grana aí para começar o negócio e tal. Cara, e graças a Deus, tipo, a gente teve sempre muita credibilidade com os irmãos, né? Ele nem me perguntou, certo, para que era, quando é que eu ia pagar. Ele falou, não, cara, eu tenho dinheiro lá, pode pegar. E aí foi o meu primeiro pedido. Então, assim, ó, a minha empresa começou com 6 mil reais emprestado do Batista. Ele tá rindo ali, que eu acho que nem ele lembra, tá? Então, comecei uma empresa com 6 mil reais emprestado do Batista. E também, cara, por algo que, tipo assim, ó, que até hoje, né, a gente sempre fala, tipo assim, ó, credibilidade, né, cara? Porque eu comecei com isso, só que em contrapartida também a empresa que eu comecei a comprar os produtos
dali para frente começou a me facilitar muito formas de pagamento. E quando até teve uma fase que eu ainda brincava com o cara, eu falava, cara, tu é maluco? Ele falava assim, Wilson, eu vou te mandar aqui, ó, 50 mil de produto e tu paga como tu quiser. E eu nunca gostei muito disso, né? Porque se paga quando quiser, o cara vai deixando para depois e vai consumindo o dinheiro. Mas, assim, graças a Deus, sempre honrei muito com meus compromissos. Então, tudo isso, né, essa verdade que eu sempre acreditei, me favoreceu muito nesse início de empresa, né? E uma coisa que é legal, acho que colocar assim, o que a sua empresa faturava, pagava as contas? Não, não pagava. Não pagava, filho. Mas antes de falar disso, eu quero salientar uma outra coisa também, que, tipo assim, ó, para o início da minha empresa, foi fundamental, sabe? Sempre tive muito, e acho que é por isso que eu gosto muito de fazer amizades, e com as minhas amizades eu brinco que, tipo assim, cara, eu não mato por ti, mas se tu matar, eu ajudo a esconder o corpo, né? Que eu sempre fui muito parceiro e eu tive isso como retribuição, né? Então, dessa fase que eu falei que eu trabalhava na distribuidora da Belkey aqui, eu tive a felicidade de conhecer o Edenilson, né? Que é o nosso supervisor de vendas, que para mim é igual você aí, foi da mesma fase, é um outro irmão que a vida me trouxe, né? E quando eu saí da Belkey, que eu comecei a minha empresa, o Edenilson já começou junto comigo, entendeu? Ele veio trabalhar comigo e a gente começou ali os dois. Eu pegava produto, ele botava um pouco no carro dele, eu no meu, ia um para um lado, outro para o outro. Então, assim, ó, esse início, teve uma fase, cara, tipo, que aconteceu algo que também me marcou muito, né? E até hoje mesmo ainda falei com o Luiz sobre isso, né? Toda a gratidão que eu tenho pelo Edenilson, que quando eu estava ali em uma fase que eu tinha um computador na empresa, mas eu precisava de mais um computador, né? E não tinha verba, não tinha financeiro. E teve um dia, tipo 8 horas da manhã, o Edenilson sempre passava no escritório antes de pegar a estrada, né? Ele chegou lá, parou o carro e começou a descarregar o computador. Aí eu olhei para ele e falei, cara, o que é isso, cara? Olha ele, olha ele, olha ele, ó. Olha, chegou aí, ó. E isso foi algo assim, ó, a gente sempre lembra disso, né? Ele chegou lá na empresa com o computador, eu falei, cara, mas esse não é o computador da tua casa, que teus filhos também usam? Ele falou, cara, mas lá em casa ele só usa para brincar, então para ti aqui vai servir mais do que para mim. Então o único computador que ele tinha na casa dele, sem eu pedir, ele percebendo a minha necessidade, ele tirou o computador e levou e colocou lá no escritório, entendeu? Então, assim, ó, isso eu tive o suporte do Edenilson, eu tive o suporte muito, a Dai me ajudou muito também, porque foi uma fase que, tipo, a Dai me presenteava muito, né? Nunca me deu dinheiro, né? Só que era mais do que isso, né? Ela percebia que eu precisava de roupa, ela me dava de presente. Ela precisava de calçado, ela me dava de presente. Então, assim, ó, a minha família, quem conhece, sabe, né? Que amo de paixão, né? E não troco por nada. Então, eu tive um suporte muito grande da minha família, né? Mas, assim, ó, tu fez uma pergunta agora que, tipo assim, ó, que vale a pena eu responder ela, como diz, a vida nua e crua como ela é. Porque eu vejo muitas pessoas começando empresa e muitas pessoas me perguntam, Wilson, cara, tu pode me dar uma dica? E eu ainda brinco, né? Tu tá me pedindo um conselho, tu vai fazer? Porque eu tô cansado de falar o que eu fiz e as pessoas fazerem o contrário. Então eu falo, tipo, eu hoje mesmo eu tive uma reunião hoje com uma pessoa que foi o meu primeiro patrão quando eu entrei a trabalhar com vendas. A gente ficou uma hora conversando e eu saí dali já as dicas que ele me passou pronta para implantar, entendeu? E no meu início da empresa, que foi uma fase crítica financeira, quando eu estava falando ali que eu fiz curso de cabeleireiro, que eu comecei a trabalhar em um salão. Então, assim, ó, realmente, uma empresa ela consome muito dinheiro. E paralelo ao meu trabalho de vendedor, então eu vendia, eu entregava, eu dava treinamento, eu trabalhava no salão e eu tinha um terceiro emprego, que o meu irmão ele tem lanchonete, bar e lanchonete, e eu fui trabalhar com ele de chapeiro. Fui trabalhar de auxiliar primeiro, né? O meu patrão, o meu supervisor na época é o Mal, né? O Maurício, que hoje é o nosso gerente de vendas. Ele já trabalhava junto com o meu irmão. E aí ele me ensinou ali, primeiro, a preparar a parte de peão ali da cozinha, né? Cortar tomate, cortar pepino, fritar as coisas. Depois a montar o lanche. Então, no começo eu auxiliava ele e depois eu já cumpri a folga dele. Depois teve uma fase que ele saiu e eu fiquei trabalhando na lanchonete. Então, paralelo a esse meu trabalho no salão, eu levei aquela rotina maluca, né? Que tipo,
Até hoje eu falo, tipo, na época foi maluca, mas se precisasse voltar hoje, eu voltaria, porque também eu gostava do que eu fazia, né? Até hoje eu vejo uma chapa, me dá vontade de ir lá montar um lanche, entendeu? Então, assim, ó, a minha rotina, para dar uma resumida nessa minha fase de trabalho, era segunda-feira, amanhecia o dia, segunda-feira, salão de beleza, trabalhava o dia inteiro no salão. Terça-feira, na rua, vendendo, entregando, às vezes dando treinamento. Durante a semana, às vezes, trabalhava na lanchonete, às vezes não. Às vezes no salão também, quando agendava trabalho. Sexta-feira, eu entrava no salão, na chapa, na lanchonete, 6 horas da tarde. Mas isso você Saía 11 e trabalhava o meia, dia inteiro com vendas, né? Trabalhava sexta-feira vendendo o dia inteiro. 6 horas ia direto para a lanchonete. Até 11 e meia, meia-noite na lanchonete. Saía da lanchonete, passava em casa, tomava um banho rápido. Ia para casa da minha namorada. Aí dava uma namoradinha. Levantava 5 horas. Ia para o salão de beleza. Trabalhava no salão até umas 7h30, 8. Saía, voltava para a lanchonete. Trabalhava novamente até umas 10h30, 11 horas. Ia para casa, ia namorar e domingo à tarde, 5 horas da tarde, 6 horas, estava na lanchonete novamente. Então, assim, ó, e esse looping eu fiquei fazendo ele aí por 2 anos e meio, entendeu? Então, foi uma fase muito intensa, mas assim, ó, todo o dinheiro que entrava era investido na empresa. Até hoje a gente ainda, tipo, reinveste o tempo inteiro, né? Eu ainda brinco. Esses dias eu falei para um cara, foi até engraçado, né? Porque ele ficou me olhando e eu acho que ele não acreditou, né? E eu sempre, graças a Deus, eu aprendi a ter uma vida muito simples, né? Às vezes as pessoas que me conhecem da rua podem achar que eu sou vaidoso, e eu sou em algumas coisas, mas no dia a dia tem algumas coisas que eu não tenho vaidade, né? Sempre me preocupei em ter uma casa, sim, para não pagar aluguel, mas a casa que eu construí quando eu estava namorando, junto com a minha esposa, né? Nós ganhamos um terreno do meu sogro, eu construí uma casa de 70 metros quadrados. Eu continuo vivendo nela maravilhosamente bem. Estou feliz porque a gente fez uma casa aconchegante, uma casa boa de se morar. E não tenho pretensão nenhuma de falar assim, eu preciso ter uma casa gigante. Não, eu ainda brinco, eu falo, eu quero ter uma área de festa gigante, porque eu quero fazer festa e receber pessoas. Mas a casa, eu quero manter uma casa pequena, porque não adianta ter casa só para dar trabalho, né? A gente quase não para em casa, né? Só vem a passeio, né? E sabe que você falando isso aí de tudo que tu fez, né, para criar um alicerce do começo, né? Minha história não é tão diferente, né? Porque quando eu cheguei em Brusque, eu já era cabeleireiro há 6 anos, mas eu cheguei aqui numa cidade nova, ninguém me conhecia, e eu fui trabalhar numa empresa das 5h30. Tu me conhece bem, sabe que eu odeio acordar cedo, mas eu acordava todo dia, né, para trabalhar das 5h30. À tarde trabalhava no salão e eu aguentei fazer isso durante 7 meses, até eu criar um alicerce para o salão me manter, né? E como você falou, né? Às vezes a gente dá uma dica para um amigo, cara, se tá devagar, vai fazer uma outra coisa, mas não desiste daqui, né? É uma coisa temporária para você se alicerçar melhor, né? E aí, às vezes a gente fala, né? Conversa para ficar bravo, que você fala, a pessoa não faz, né? Fica esperando cair do céu. Cara, eu brinco, às vezes, esses dias eu ainda falei para uma pessoa, eu falei, cara, só tá faltando tu falar para mim ir lá e fazer o trabalho para ti, porque eu tô falando tudo para ti. Então, assim, ó, cara, segue esse caminho, porque não é parecer que, às vezes parece que a gente tá sendo pretencioso ou arrogante, mas eu falo assim, cara, quando alguém fez um caminho e deu certo, segue aquele caminho, né? Esse dia eu vi um cara dando um exemplo, cara, e eu achei maravilhoso. Ele falou assim, ó, cara, quando não tinha a tecnologia que tem hoje, quando não tinha a infraestrutura que tem hoje, para abrir um caminho, para fazer uma estrada, os antigos, né, nossos antepassados lá, colocavam um burro na carroça, carregava a carroça e soltava o burro no meio do mato. O caminho que o burro fazia com a carroça era onde eles faziam a estrada atrás, porque o burro procurava o caminho mais fácil, né? Aí eu fiquei pensando, cara, até o burro procura o caminho mais fácil, então quando alguém te dá um caminho mais fácil para seguir segue, né, cara? Não tem, mano, porque a pessoa vem, te pede um conselho, tu para teu tempo precioso, tu explica para ela todo, ó, faz assim que vai dar certo. Ela vai lá e faz ao contrário. Dá vontade de dar um soco na orelha, né? Ô, filho, o papo tá bom aqui, mas eu tô vendo alguns comentários aqui.
Eu posso responder rapidinho algumas coisas aqui? Cara, a live é tua, irmão. Eu só sou entrevistador. Cara, é que tem umas pessoas aqui, cara, que tipo assim, ó, tem várias pessoas, eu amo todo mundo de paixão, né? Mas tem algumas pessoas que marcaram muito a minha vida aqui e só quero mandar um abraço para elas ligeirinho aqui. E tem alguns que também estão aí, eu não vou falar o nome aqui, mas me perdoa, porque tem uns que são das antigas, né? E hoje, quando eu estava falando lá em alisamento, entrou uma cliente ali chamada Marlene Beppler, e é uma pessoa que eu tenho grande paixão por ela, porque assim como outras, né, que não tá aqui na live ou que eu não vou falar o nome, e dessa fase de alisamento entrou duas pessoas aqui, que é a Lene e O Fábio, né? Fábio da Drica, como a gente fala, né? É que a Drica é mais famosa do que ele, por enquanto, né? Então, e o Fábio foi um dos meus alunos, né? Da época que eu dava treinamento. E até hoje, em Brusque, o Fábio e a Drica continuam sendo referência em alisamento. Aquele conhecimento que eles adquiriram lá no alisamento definitivo, hoje na progressiva, porque hoje a progressiva, graças a Deus, evoluiu muito e vem dominando o mercado, eles continuam fazendo um trabalho diferenciado, mas a base deles continua sendo aquela base que a gente tinha, que Do é o que eu capricho falo que é do capricho que exigia, né? exatamente. Que tipo assim, ó, os antigos aí, eu acho que o Wagner deve ser dessa época também, enfim. Os antigos aí dos alisamentos lembram disso, que tipo assim, ó, a gente sempre tinha aquela máscara, mechinha fininha, prancha várias vezes, espera o 90 brilho graus, né? 90 graus, raizinha, bem planchadinha. Então, assim, ó, até hoje, essas pessoas continuam fazendo a diferença, entendeu? Então, tem uma galera das antigas aí, a Lu, que não é tão das antigas, mas é uma pessoa que a gente aprendeu muito, A a Cacá, Márcia, minha irmãzinha lá de São João Batista, aí, meia louca, mas me ensina muito. Tem muita a gente. Cacá tá aí também, né? Ó. Cacá, meu Deus do Não, se a céu, gente cara. fosse falar o nome de todo mundo, ainda tá perdido, né? Cara, começa até a me dar um aperto no coração de ver algumas pessoas aqui que eu gostaria de estar um pouquinho mais perto, mas com a nossa correria ali não tem nos permitido, né? Gente, obrigado pelo carinho de vocês aí, os que passaram aí, os meus clientes, né, da época que eu estava na rua vendendo, que continua sendo clientes, que tem paixão mesmo. Eu falo que não são clientes, são pessoas apaixonadas por essa empresa. Obrigado de coração. Cada vez que eu converso com o Batista que está na rua, com o Edenilson, eles sempre me falam de vocês, que vocês perguntam por mim. Então, obrigado por esse carinho e eu tenho certeza que se essa empresa chegou até aqui, é por causa de vocês, tá? Obrigado aí de coração. Amo vocês de paixão, tá? Cara, e eu acho que eu não lembro de ter falado isso pra você, mas se eu tivesse que falar assim, escolher um superpoder para definir um superpoder seu, eu acho que esse seria o grande poder que você tem, que é trazer pessoas boas pro teu lado, né? A gente sempre comenta, né? Pessoa boa atrai pessoa boa, né? Mas você é demais, né? Porque se a gente fosse ler, todos esses amigos que estavam aí são pessoas maravilhosas que é atraído aí pelo seu direcionamento, né? Eu acho que pela luz que você emana aí, que faz. Eu acho que teu poder é isso, é gerir essas pessoas aí. Na verdade, Fê, eu acho que eu tenho um para-raio ao contrário, né? É, Porque bem o isso aí. para-raio ele puxa coisa ruim, cara. E eu falo que eu tenho um poder de atrair coisas boas. Então, assim, ó, eu falo tem horas que agora a Dai se acostumou, né? A Dai, para quem não tá aí, não sabe quem é, a Dai é minha esposa, né? Agora a Dai se acostumou, mas quando ela veio trabalhar comigo, ela achava estranho, porque assim, ó, todo dia eu falava, cara, tem alguém, eu tenho que tomar café com alguém. Então, assim, ó, o pessoal daqui de Brusque, meus amigos daqui, tá acostumado que, tipo assim, o tempo inteiro a gente tá marcando café, marcando café, marcando café. E é sempre uns café filosóficos que sai sempre coisa boa, né? Então, eu tenho essa felicidade. Até eu olhei aqui, tem um rapazinho que tá. Eu achei tão legal, cara, porque isso acontece contigo também. Eu sei que acontece com muitos de vocês que estão aqui. Que tem algumas pessoas que nos observam, mas que não falam com a gente. Só que daí chega um dia, aí ele manda uma mensagem para ti que tu nunca falou com ela. Aí ela te manda uma mensagem e fala assim, cara, eu te sigo aqui, eu gosto do teu trabalho e a minha vontade é que tu me indicasse um livro, que tu me desse uma dica. Aí quando eu respondo a pessoa, tipo assim, ó, já é na lata. Ô, meu irmão, minha irmã, vamos marcar, vamos tomar um café e vamos dar uma filosofada aí, porque eu tenho certeza que eu vou sentar com a pessoa e eu vou aprender com ela. Porque o conhecimento é assim, né, cara?
A Sim. mesma, é uma via de mão dupla, né? Eu estou levando, mas eu estou trazendo, então E o eu fico conhecimento fascinado liberta, com né? isso. Vai, O, Fih. ó, o Roberto tá aí também, ó, o Roberto Oliveira, mestre aí, né? Cara, O Marcinho Ireno, olha aí. são pessoas que não têm preço, né, cara? O Roberto, eu queria clonar o Roberto, né, cara? Porque tem feito um bem tão grande na minha vida, cara. Isso que eu ainda brinco com ele. Ele tem tanto conhecimento que isso é uma coisa que eu acho que eu vou falar isso, eu queria que vocês gravassem isso, porque pode acontecer com vocês também. O Roberto é uma pessoa, não só o Roberto, né? Mas eu vou citar ele porque ele entrou ali agora. O Roberto é uma pessoa que, quando eu conheci, ele foi meu professor de linguagem hipnótica na minha formação de programação neurolinguística. E o Roberto já tinha uma bagagem muito grande, muito grande. Isso há 6 anos atrás, né? Só que a gente fez uma amizade e a gente se tornou tão amigo que parece que eu esqueço o conhecimento que o Roberto tem, porque o Roberto, para mim, se tornou um cidadão comum, acessível. E hoje, aí passa tempo, esses dias eu ainda falei para ele, falei, Roberto, eu não consigo, eu não sei aproveitar todo o conhecimento que tu tem, né? Só que aí a vida deu umas reviravoltas e a gente fez uns trabalhos, ele fez um trabalho voluntariado, uma ação social aqui pela amizade, só que naquela ação deu start e eu fechei uma consultoria com ele lá para a empresa, ele fechou uma consultoria para um dos vendedores meu, hoje ele está dando uma consultoria para a empresa, maravilhosa, o Luiz, a Dai, a outra Dai também que trabalha com... Não, o Luiz, a Dai e o Mal Mal. Tá fazendo uma consultoria com eles e eles estão maravilhados com o Roberto. Aí quando eu escuto eles falar, cara, aí me enche de orgulho, que eu falo assim, cara, esse cara é meu amigo, cara. Então, obrigado, Roberto, aí, por ter entrado na minha vida e por ter trazido tanta coisa boa. Que massa. Ô, irmão, olha só, vamos voltar aqui para o tema da empresa ali, que tem uma pergunta legal aqui, ó. Depois que a empresa já estava bem encaminhada, você passou algum momento crítico? Se passou, dá uma resumida aí pra gente. Cara, eu passei um momento muito crítico, tá? E um momento muito crítico que tem tudo a ver com um livro que eu vou falar um pouquinho depois, que foi a fase que eu falei lá no começo, quando eu abri a distribuidora, eu tinha um conhecimento técnico e o meu conhecimento era sobre vender produtos, né? Eu sempre fui vendedor, continuo sendo vendedor, graças a Deus. Hoje não estou tão atuante, mas o que eu sabia fazer na época de melhor era vender. E aí, quando tu abre uma empresa, tu cai naquele... Me fugiu a palavra agora, mas tu acaba achando que tu é o fodão. Como tu é bom em vendas, tu vai ser bom em tudo, entendeu? E aí eu achava que eu ia saber administrar, eu achava que eu ia saber fazer financeiro, eu achava que eu ia saber comprar, eu achava que eu ia saber fazer tudo, né? E aí eu passei uma fase da empresa que eu comecei a querer administrar ela, e no começo é preciso, é necessário, né? E só que assim, ó, eu tive uma veia, sempre tive uma veia muito forte por publicidade, por marketing, né? E ali no começo da empresa, e o cosmético pede muito isso, só que a gente tem que saber dosar, né? Porque senão que foi o que aconteceu comigo, Passa os eu pés pelas passei mãos, por, né? eu passei por uma fase de tipo assim, esquecer que o dinheiro que entra é para repor produto, e eu comecei a fazer muita ação de marketing, entendeu? Então, assim, era muita plotagem de salão, era muita camiseta, e era muito material de apoio, patrocínios. E aí eu passei uma fase, cara, que eu brinco que foi assim, ó. Só que foi uma fase que eu aprendi muito, né? Foi a minha fase mais crítica e foi a que eu mais aprendi, né? E hoje eu tenho consciência disso, que tipo, a fase que tu mais está sofrendo no teu trabalho, na tua empresa, no teu relacionamento, em tudo. Quando tu tá apanhando, levando paulada da vida, é a fase que tu mais aprende, né? E eu passei essa fase e mais uma vez quem me salvou foi alguém da minha família, né? Foi a fase que o Mau Mau apareceu na empresa, né? Então foi uma fase que eu brinco que eu vendia, só faltava eu ir lá no cliente e pegar o cheque dele para me descontar o cheque para me comprar o produto para me entregar para ele. Então assim, ó, eu não tinha dinheiro e nem produto. Então assim, ó, foi uma fase muito crítica, cara, que eu passei, financeira mesmo. Só que aquela assim, ó, se eu pedisse apoio da minha família, eu teria, entendeu? Só que chega uma fase também que tu também precisa acreditar em ti e falar, cara, eu tenho que sair dessa, entendeu? E aquela fase, cara, eu tive uma luz e eu tive sabedoria, que foi onde eu lembrei de uma coisa que, tipo assim, o meu irmão caçula, né?
que é o Mau Mau, o Maurício, que trabalha comigo já, acredito que uns 5 anos, aí, não sou muito bom de data, mas é uns 5, 6 anos. E eu lembrei, cara, que o Maurício, desde muito novo, que ele foi seminarista, né? Ele estava no seminário. E o Maurício, ele sempre foi muito bom em gerenciar o dinheiro que ele tinha. Então, assim, ó, ele não trabalhava, ele estava no seminário, mas só com a mesadinha que ele ganhava, com os presentezinhos que ele ganhava do irmão, do pai, da mãe, eu trabalhando, tendo salário, ele ainda tinha dinheiro para emprestar para mim. Então, isso era muito engraçado, né? E aí, cara, eu convidei ele para vir trabalhar comigo. E na época ele veio, ainda veio, tipo, atender alguns clientes. Aí ele veio para dentro da empresa. E aí ele começou a cuidar da parte de compras. E eu ia para a rua e ele começou a administrar a empresa, né? Então, assim, ó. Só que é por isso que eu falo que, tipo assim, ó. Às vezes tu não tem o conhecimento técnico, mas tu tem o dom para aquilo, tu tem o feeling da coisa. E sempre diz assim, ó. Quem administra o pouco, ele vai conseguir administrar o muito, né? Entre aspas, né? Não que seja muito o nosso faturamento, mas quando o Maurício veio para a empresa, cara, foi a época que ele começou a entender como a empresa funcionava e ele começou a tomar algumas atitudes para a empresa se manter em pé. Só que quando eu trouxe ele para a empresa, eu sempre fui muito... de quando eu trago alguém e eu confio na pessoa, eu delego, entrego, falo, ó, toma que o filho é teu. E eu entreguei a responsabilidade para ele e foi onde ele começou a já começar a perceber, nossa, mas se eu negociar com o banco um empréstimo aqui, eu vou pagar menos juro, se eu não descontar o cheque, vai ser melhor para a empresa, se eu fizer isso, aí ele começou a controlar mais as compras, comprar um pouco mais, tipo, dividir os pedidos, não fazer pedido muito grande, e foi uma fase que o Maurício, mesmo sem ter o conhecimento administrativo, porque a formação dele é filosofia, né, ele é professor, ele começou a colocar a empresa nos trilhos, então foi uma fase que eu falo, tipo, foi de grande aprendizado e eu tive a felicidade de trazer o meu irmão, que eu amo de paixão, né, para dentro da empresa e que continua comigo até hoje. Eu tenho certeza que a gente tem grandes projetos aí, a gente vai trabalhar junto por longa data, né? E como é que foi para ti? Eu lembro que foi uma decisão, assim, aquele ponto de inflexão ali, né? De trazer a tua esposa, tua namorada, né? Tua esposa já, a Dai, para trabalhar contigo. Aí é bucha, né? Aí tu pode falar, ela tá do lado ou não? Aí tu tá começando a me colocar em fria, né? Ela tá do lado aí ou não? Oi? Ela tá do lado? Não, ela tá na aula de dança agora. Agora tu começou então a me pode colocar falar. Então em pode furada, falar. Né? Tá gravando, não? Tá gravando, vai ficar no áudio depois, né? Vamos lá, então. Já que nós começamos a falar, vamos falar, então. Tá cutucando, né? Tô vendo que tu me conhece mesmo, né? Vamos lá. Pessoal que trabalha com desenvolvimento humano aí, e quem está acostumado a estudar sobre pessoas, está muito acostumado com a palavra crenças, né? E a gente sempre fala, né? Crenças negativas, crenças positivas se levam para cima, crenças negativas se levam para baixo, né? E eu até hoje, né? Eu tenho algumas crenças, mas procuro cada dia quebrar elas, né? E uma que eu tinha, como eu sempre fui muito livre, desde novo, trabalhando na estrada. Ó, Luiz Ribeiro tá pedindo para convidar ele para uma live. Ó, Luiz Ribeiro, tu é o próximo, hein? Cara, ele não gosta que a gente fale assim, porque ele é muito macho, mas é uma das pessoas mais fofas que eu já conheci na vida. A minha vontade era andar com o Luiz Ribeiro embaixo do braço, para fazer as pessoas conhecer ele, porque é um ser humano amor, incrível, né? É um amor. Aí, enfim, continuando o raciocínio, né? Dessa fase da composição administrativa da empresa, a Dai, ela tem formação contábil, né? E eu, tipo, na minha fase de namoro, eu sempre falei isso para muitas pessoas e falei o tempo inteiro, né? E parece que quando tu fala as coisas, ela... E eu sempre falava, eu nunca vou casar e eu nunca vou trazer a minha esposa para trabalhar comigo. Que era algo que, tipo assim... E para mim era nunca mesmo. E eu falava muito isso, né? E aí acabou que, tipo assim, dessa fase crítica da empresa, que foi onde eu apanhei mesmo, onde a vida me bateu forte ali, né? Foi uma fase, tipo, em tudo foi uma fase difícil. Tanto da empresa, quanto do meu relacionamento também. Eu tava em uma fase que, tipo, já namorando aí 10, 12 anos, 14, sei lá. Eu perdi até as contas. Tu diminuiu, né? Tu diminuiu os anos aí, mas tudo bem, né? E eu ainda tava naquela fase que depois eu fui descobrir a fase bebezão, né? Sem querer assumir responsabilidade. Que eu não queria casar, não queria trazer a Dai trabalhar comigo. E aí, quando eu passei essa fase financeira, e ainda brinco, ainda hoje estava falando com o Gilson, que é um vendedor e amigo nosso,
E eu falei para ele, cara, quando tu tá numa energia negativa, cara, só vem coisa ruim, cara. E naquela fase, cara, foi crítica em tudo da minha vida. Foi relacionamento, foi trabalho, foi financeira. E aí foi a fase, só que foi a fase onde me levou a buscar conhecimento, né? A buscar, a me conhecer, né? O autoconhecimento, né? Então, assim, foi a fase meio crítica da empresa. E aí, nessa fase, cara, eu cheguei a terminar o meu namoro. Graças a Deus, por 3 meses, né? Não sei nem se durou 3 meses, né? E foi uma fase que, tipo, eu também estava com alguns problemas de saúde, não estava conseguindo dormir, não estava... Um monte de coisa que não vem ao caso agora. Mas, para resumir, onde a chave virou, né? Eu comecei a fazer... Eu fui em um psicólogo, depois de um psicólogo fui no outro, e não me identifiquei com um, com o outro. Aí eu fui um terapeuta, e até vou falar o nome dele, porque virou meu amigo, e muitas pessoas da London conhecem o famoso Isidoro Moser, né? Que é um terapeuta da Eu cidade de fiz também, né, Blumenau. terapia com ele, indicação E tua. eu falo que às vezes as pessoas falam que tem vergonha de falar que foi terapia, eu falo, não, eu faço questão de fazer propaganda, porque fez tão bem para mim e para algumas pessoas que eu conheço, que eu gosto de fazer propaganda, né? E o Isidoro Moser, ele foi um cara que ele me falou verdade na cara mesmo, né? Ele disse, cara, tu é um bebezão, né? Tá aí namorando tanto tempo e na hora de assumir uma responsabilidade, tu não tem coragem, entendeu? E aí aquilo, eu comecei a fazer um trabalho com terapeuta, comecei a estudar um pouco. E isso foi tão rápido que eu falo assim, cara, cuidado quando tu fala para mim fazer um negócio, porque eu vou para valer, né? E aí eu comecei a fazer a terapia, a minha cabeça mudou. Nisso, a empresa também já começou a melhorar. Eu voltei a namorar, eu já mobilei a minha casa, já fui morar junto. Aí nisso, eu convidei a Dai para vir trabalhar comigo. Não foi, ela nunca fez pressão nenhuma. Ela fala que hoje ela sempre teve vontade para trabalhar comigo. Só que a Dai é uma das pessoas que eu mais admiro nessa vida, porque ela é uma pessoa que nunca me fez pressão em nada e continua não fazendo. Sempre me apoiou, então é uma base que eu tenho, tipo, que é um valor incalculável, né? Tudo que a Dai representa para mim, tudo que ela foi alicerce para mim e continua sendo, né? E aí, quando eu virei a cabeça, pensei, agora eu vou para rachar mesmo, né? Então, fui morar junto, vim morar junto, trouxe ela para trabalhar na empresa, aí ela veio para a empresa, aí eu já deleguei mesmo a parte financeira para ela, então, assim, foi a parte financeira, foi da empresa, foi da minha vida, então, hoje eu ainda brinco, eu não tenho vergonha de dizer, às vezes eu estou com alguém e falo, cara, tudo que eu gasto hoje, eu tenho a felicidade de poder falar para minha esposa que eu estou gastando com aquilo, porque às vezes eu vou na bateria, eu só vou dar um... Talvez vai tremer um pouquinho aqui, mas já vou resolver. Eu vejo, às vezes, a pessoa fala assim, ai, cara, mas eu vou pagar isso aqui por fora do meu cartão porque a minha esposa não pode saber. Eu falo, cara, que se foda, tudo que eu faço, a minha esposa pode saber, eu tenho essa felicidade. Aí eu trouxe a Dai para trabalhar comigo na empresa, para cuidar do financeiro da empresa. E aí, hoje ela está na empresa já acho que uns 4, 5 anos, não sou muito bom de data, né? E aí hoje eu ainda brinco, tu já deve ter escutado eu falar que é mais fácil eu sair da empresa do que a Dai sair, né? Porque sem mim a empresa funciona, né? Mas sem a Dai a empresa não vai, né? Então foi assim que aconteceu, né? Mas hoje você trabalha na Delima ainda? Trabalho na Delima, entre aspas, né? Eu continuo, tipo, participando do administrativo, né? Mas eu consegui fazer algo que eu acredito ser uma façanha, porque não é fácil, né? Então, eu falando dessas pessoas tipo, que eu tenho ao meu redor aqui, uma delas que veio para a empresa um pouco depois, que era para mim um sonho de consumo, né? É o Luiz Betti, que é o nosso gerente de compras. E quando ele veio para a empresa, aí formou a tríade de administração da empresa, que é a Dai, o Maurício e o Luiz. Tem outras pessoas ali no administrativo, mas os três hoje, todas as decisões da empresa é feito reunião. Algumas eu participo, outras não. Eu confio muito no trabalho deles, graças a Deus. E hoje o que eu atuo na empresa, como eu tenho meu escritório lá, e às vezes eu ainda nem gosto de ir para lá, porque parece que eu atrapalho o trabalho deles, porque eu gosto de conversar e eu fico lá conversando com todo mundo. Então, hoje eu estou dentro da Delima mais como conselheiro, apontando alguns caminhos, porque como eu tenho um pouquinho mais de conhecimento no cosmético, entrei primeiro do que eles, né? Tem algumas coisas que eu posso direcionar, né?
mas cada vez a Delima é mais independente de mim. E você tem alguma outra empresa? Eu acho que é legal o povo saber aí, né? É legal o povo saber? Assim, né? É, tá Para tudo sair junto e de uma misturado, empresa né? com, imagina aí, uma empresa de 6.000 reais, né? Então uma empresa de seis... Ô, Fih, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu coloquei o carregador, mas eu não consigo ver se está carregando, cara. Eu posso sair um pouquinho aqui? Não. Pode, eu acho que se tu só vai dar o pause, daí vai dar um pause e tu Ah, volta. tá. Só para ter certeza, porque esse papo tá Aham. bom aqui. Voltei, Aguentei, galera. Ele só foi. né? Fechou? Tá aí? Voltei? Voltou. Voltou. Tá, vamos lá então. Sobre a empresa, né? Como eu falei ali, né? Tudo começou há 8 anos atrás, né? Com os 6.000 reais emprestado do Batista, que eu acho que eu paguei, né? Só que faltava ele falar assim, não pagou até hoje. Não, Ô, paguei sim. Batista, fala aí, Batista. Ganhei a conta por justa causa. Aí, fi, então assim, ó, eu tive a felicidade também de conhecer a London Cosméticos, que é uma empresa, tu conhece bem aí, né? Uma empresa transparente, uma empresa de muitas possibilidades, né? E até tatuou ali, né? Empresa de muitas possibilidades. Então, eu tive a felicidade de entrar no começo da empresa, quando ela estava com 2 anos de mercado, onde, além de ser um distribuidor, eu tive essa proximidade com os fundadores da marca. E depois aí de 4 anos atrás, eu acho, depois eu estava como distribuidor 4 anos, apareceu a possibilidade de eu me tornar sócio da marca London Cosméticos, né? Que é a marca hoje que eu tenho a franquia em Santa Catarina. E depois de 4 anos me tornei sócio da marca, então hoje eu sou sócio da London Group, né? Que é a marca London a nível Brasil. Então hoje a marca trabalha no formato de franquias, né? Eu estou, né? Diretor do educacional da marca. Então eu trabalho hoje, meu tempo 80% ele é para London, London marca, né? Onde a gente trabalha desde o desenvolvimento do produto até ele chegar lá na rua, todo o material de apoio, todo o material de treinamento. A gente está aí construindo um educacional, no qual tu participa também, né? E para a Delima eu acabo me dedicando ali uns 20% do meu tempo. Paralelo a isso, tem o salão de beleza também, que a gente comprou aí, eu junto com o Maurício, né? Que é uma felicidade muito grande para mim poder dividir esse negócio com ele, né? Porque isso fortalece, né? Quando a gente tem alguém para dividir as contas, para dividir, para trocar ideia, né? Então, o salão está fazendo 2 anos também. Então, eu me divido aí entre essas 3 empresas, mas 80% do meu tempo é dedicado a London Cosméticos, porque na Delima eu tenho essa tríade que eu falei aí, que administra a empresa. No salão eu tenho o Mau Mau e a minha cunhada Marlene também, que é ela que faz a gestão do salão. Então eu estou ali mesmo, só dando aqueles pitacos ali, né? Então, É o assim eu camisa divido o meu 10 do tempo. time, só rolando a bola, né? Exatamente. Ó, e aonde é que tu acha tempo para os projetos sociais? Fala um pouquinho aí sobre os seus projetos sociais. Tempo sobra para tudo, né? Tem bastante tempo, o dia é Mas grande só não demais. tem 24 horas? Porque Tem. essa eu acho isso incrível. A gente já conversou, né? Para mim, a pior desculpa do ser humano é quando ele fala que não tem tempo, né? O que ele não tem é prioridade, não é mesmo? Sim, as prioridades a gente sempre tem tempo, né? E como tu falou ali, né, cara, eu me cerquei de pessoas maravilhosas, né, que facilitam o meu trabalho. Paralelo a isso, eu falei da Delima Cosméticos, né? Mas teve algumas coisas, já pela minha falta de conhecimento em algumas coisas, me levou a ter outras que muitas pessoas que têm o conhecimento não têm, né? Eu tenho a felicidade de ter uma secretária muito eficiente também, que é a Bia, muitas pessoas já conhecem ela. Então, ela facilita muito o meu trabalho. Então, assim, eu penso muita coisa, jogo na mão dela e ela vai fazendo as coisas acontecerem, né? Tem hora, essa semana ainda fiquei com dó dela, tu falou sobre os projetos sociais ali, né? E aí cada lugar que eu vou pegando rifa, né? Aí eu chego no escritório e jogo tudo para ela. Falo, Bia, tem que vender essas rifas aqui, né? Aí ela fica igual maluca, né? Leva para um, leva para outro. Daqui a pouco ela fala assim, a rifa não tá vendendo. Aí eu, Bia, te vira aí, me dá um pouco aqui, vai lá. Então, assim, ó,
A Bia facilita muito o meu trabalho, então eu sempre falo assim, ó, quando tu tem prioridades, tem algumas coisas que não tem como tu fazer, entendeu? Não tem como fazer tudo, entendeu? Então, o que que acaba me sobrando tempo para fazer as coisas que eu gosto, né? Então, eu tenho as pessoas para fazer as coisas que eu não gosto, né? Então, isso acaba sobrando bastante tempo para mim fazer o que eu gosto. E também, como eu tenho alguns hábitos que me facilitam a vida, e um deles é o de acordar cedo, então eu coloco algumas tarefas já na minha manhã, então eu já adianto bastante coisa. Muitas pessoas não sabem, mas eu me considero um sujeito procrastinador, porque eu também procrastino muita coisa, porque quando às vezes as pessoas falam assim, eu tenho o hábito de procrastinar. Eu sempre digo, o que que tu procrastina? O que tu não gosta. Então, as tarefas que tu gosta é tudo no piloto automático. O que tu não gosta, tu deixa para depois, e aí tem uma hora que tu é obrigado a fazer, entendeu? Até agora há pouco aconteceu um fato engraçado, e são umas tarefas simples que a gente está fazendo, mas te leva a tomar uma conclusão que serve para uma outra coisa, né? Eu cheguei em casa e eu tenho o hábito de fazer algumas tarefas domésticas, porque quando eu vim morar junto, eu vim para valer, né? Eu falei, cara, tudo que a minha esposa estiver fazendo, eu quero aprender, porque eu quero dividir as tarefas, né? E hoje eu cheguei em casa, enquanto eu estava em reunião ali, e tava com fone de ouvido, eu estava passando roupa, né? Ó, peraí E só um quando pouquinho. Peraí que eu vou ter que cortar essa parte que a Kelly tá escutando, tá? não pode falar isso? Daí nós chegamos em casa agora, o que que eu vou ter que fazer? Passar roupa, né? É. Continua, continua. Aí, cara, eu tava passando roupa, eu cheguei em casa e fui passar roupa, e aí eu tinha um hábito que eu chegava, as roupas estavam na cadeira para passar, aí eu pegava e ia separando as peças mais fáceis de passar. E geralmente aquelas camisetas, as que esqueci o tecido ali, de poliviscose, essas coisas assim, tu dá uma passadinha de ferro e tá boa. O algodão, se ele amassar, já demora um pouquinho mais. E aí, depois tu tem as camisas social, que aí essas é do capeta, né? Nossa. Aquelas pregas, aquelas mangas. Fica E aqui, aí ó, eu tinha tudo o aqui hábito. fica marcado, ó. Mas eu já aprendi a resolver isso aí. Se tu quiser uma aula uma hora dessa. E aí o que eu fazia, tá? Eu pegava e separava, aí eu ia passando as mais fáceis. Aí quando chegava pro final, começava a me dar preguiça, eu falava, vou deixar essa aqui para amanhã. Mas não era porque eu tava com preguiça de passar, é porque aquelas eram as mais difíceis, entendeu? Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar as mais difíceis, passar elas primeiro, eu começo pelas camisas social. Agora mesmo eu estava passando uma camisa da Dai aí, que agora a mulherada começou a usar umas camisas, que não é uma camisa, é um vestido, né? Que ela vai até no joelho, né? Aí eu peguei aquela camisa para passar e pensei, caralho, a minha camisa já é difícil, agora arrumar uma maior do que aquela, né? E aí eu fui passar agora, e aí eu começo agora pelas peças mais difíceis, entendeu? Então, assim, ó, ou eu começo pela mais difícil, ou eu pego, como a gente falava na roça, eu levo a eito, né? Eu pego a primeira e a que vem eu vou passando, entendeu? Então, assim, ó, eu acostumei, tipo, a fazer muitas tarefas. Uma porque tem um monte de coisa que eu acho chato, que eu acho um nojo, e eu não tenho vergonha de falar que eu não faço mesmo, eu delego para outra pessoa e vou ser feliz fazendo o que eu gosto, entendeu? Então, por isso que eu acabo achando tempo para fazer muita coisa. Que massa. E eu acho que isso aí dava pra gente trazer pro dia a dia do salão, né? Se tem coisa no salão que tu não gosta ou que é mais difícil, faz primeiro, né? Porque a gente, eu não sei tirar foto, eu não gosto de tirar foto, eu não gosto de falar pra câmera. Começa a fazer primeiro essas coisas, então, né? Quando alguém me fala um negócio pra mim assim, ó, eu não gosto disso, eu falo assim, ó, tu não gosta ou tu não sabe fazer? Porque nesse ramo mesmo nosso, que é cabelo, tu escuta muita gente falar assim, ó, começa a entrar na profissão, começa a fazer alisamento. Aí daqui a pouco fala assim, eu não gosto de fazer mechas. Aí a pessoa começa a falar que não gosta. Mas não é que ela não gosta. É porque como ela não tem ainda aquela facilidade para fazer, ela começa a fazer, dá um trabalho desgraçado, aí ela fala que ela não gosta. Daqui a pouco ela tá fazendo mecha, ela fala assim, eu não gosto de cortar. Aí eu odeio cortar. Mas às vezes não é que ela não gosta, é que ela não tem habilidade, ela não tem as ferramentas ainda, entendeu? Então, para isso, hoje, vamos fazer o merchan. Pausa pro merchan. Hoje tem a academia de Marcelo que está facilitando a sua vida. Deixa eu contar uma coisa, eu estava aqui e daí daqui a pouco apareceu. Você vendeu uma assinatura da academia. Olha aí, ó. Pô, velho, vai lá aprender, né? Mais de 90 aulas para a pessoa. Se ela quiser aprender, tem como, né? Ô, filho, e olha só,
Cara, já estamos aí quase 1h30 de papo, né? E se a gente não acelerar, nós não termina hoje. E a questão do aprendizado, hoje ficou muito fácil você aprender, né? Porque, cara, um livro é muito barato pelo conteúdo. Às vezes você pega um livro que conta a vida inteira da pessoa. E eu sei que você tem muito esse hábito da leitura. E eu aprendi muito a ler com você e com as suas indicações de livros, né? Tu tem algum para indicar para a galera aí? Ah, peraí, deixa eu pegar uma coisa aqui que eu acho que você não conhece. Peraí. Conhece esse? A Loja de Tudo. Não, esse eu não conheço, não. Ó, é 2 ainda, ó. As Cartas de Bezos. Eu comprei os 2 do cara. Sabe quem que é? Amazon. Esse Bezos, Jeff Bezos, é o criador da Amazon. Esse é a Loja de Tudo. Ele conta como foi criada a Amazon. E o outro é os 14 princípios para crescer como a Amazon. Opa, já vou colocar na lista. Bota aí. Mas coloca lá. O que tu indicaria aí pra galera ler? Ô, Fih, mas quando eu vejo tu com esses livros aí, mostrando livro novo e livro que já leu, eu tenho que dar risada, porque eu me lembro de algo que, tipo assim, foi uma coisa que eu fiz, que depois eu aprendi. Eu fui muito retardado, porque o livro foi muito bom para mim. E eu falei, cara, vou dar esse livro pro Marcelo, porque ele tá precisando de um livro desse. Tu te lembra qual foi o primeiro livro que tu ganhou de presente quando tu não lia? Aham. Tá aqui? Tá aí? Tá aqui? Será que eu pego? Não, pega ele aí, porque eu quero até contar uma coisa para quem tá assistindo aí, porque eu cometi um gafe que eu não quero mais cometer, tá? O cara não gosta de ler, o cara nunca leu um livro, e aí vai o amigo retardado, fala assim, ó, vou dar um presente para ele, aí o cara vai lá e escolhe... Eu mostro assim ou assim? Quantas páginas? Meu Deus, a Bíblia tem menos. 637. 637 páginas. Cara, mas é 637 páginas transformadoras, né? Fih, eu vi uma live esses dias do Joel J, não sei se você conhece, e ele falou, eu na live, no podcast dele, ele conversando com alguém, ele falou, cara, eu paguei 30 mil para ir lá ver esse Tony Robbins. E quando ele entrou no palco, ele não fala nada, mas parece que ele é um leão lá em cima, assim. E daí eu fiquei observando tudo que ele fazia, como que era a preparação para o evento dele, e na minha cabeça eu ficava assim, Deus, aonde é que eu posso ser melhor do que esse cara? Aí vinha uma vozinha no meu ouvido e falava assim, você não pode. Boa. Cara, mas esse Anthony Robbins eu acho que é incrível, né? Não... Mas continua. Aí deixa... Agora eu já esqueci até a pergunta que tu me fez. Ó, o Rafa. O Rafa. Abraço, Rafa. Assim, ó. Pelo seu hábito de leitura, né? Eu sei que você tem um hábito de ler sempre, tem horas que você tira para ler, né? E se você tem alguma dica de um livro, assim, para passar para os seguidores aí? Vamos lá, Fih. Nem sempre o remédio que foi bom para mim vai ser bom para ti, né? Mas a gente pode começar por esse caminho, né? Entre testar um desconhecido, às vezes é melhor a gente testar já algo que fez bem para alguém, né? E tem uma coisa que eu gosto, eu vou falar sobre isso, porque assim, ó, sempre que eu falo para alguém sobre leitura, a pessoa fala assim, ó, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Então, assim, ó, as pessoas olham para mim, eu estou postando livro, eu estou sempre falando de livros, as pessoas acham que eu gosto de ler, entendeu? E assim, ó, eu não gosto de ler. Eu não gosto. Eu gosto de tocar violão, eu gosto de tocar bateria, eu gosto de jogar conversa fora, eu gosto de pedalar, eu gosto de um monte de coisa. Agora, de ler, eu não gosto. Então, é algo que, tipo assim, ó, eu leio porque é algo que, tipo assim, ó, quanto mais eu leio, mais resultado eu tenho. Então, assim, ó, eu crio alguns hábitos e algumas ferramentas já para falar assim, ó, não, tu és obrigado a ler. Então, assim, ó, uma coisa que eu sempre faço, tipo assim, ó, eu compro um livro, eu posto o livro. As pessoas falam, cara, mas precisa postar? Eu falo assim, ó, precisa. Porque quando eu posto, eu assumo um compromisso
porque alguém vai me perguntar sobre aquele livro. E se eu postar o livro e eu não ler, então, assim, ó, não faz sentido. Eu vou perder credibilidade. Então, assim, ó, eu assumi um compromisso há muito tempo de vender verdade. Então, é difícil eu estar indicando alguma coisa para alguém se eu já não conheço, entendeu? Então, assim, ó, eu tenho vários livros para indicar. Tem um que eu já vou, acho que tem que encurtar o nosso papo ali, né? Então, assim, ó, eu sei que tem vários empreendedores ali, eu estou vendo clientes, educadores, empresários. Então, assim, ó, eu estou vendo muita gente que trabalha com negócios aqui. Então, tem um que continua sendo, para mim, um livro de cabeceira. Ele está rabiscado, já emprestei, já perdi, comprei outro, li novamente. Então, assim, ó, acho que é o terceiro que eu compro. Já presenteei muitas pessoas. Então, foi uma dica do Pedro Superti. É um livro chamado O Mito do Empreendedor. Então, assim, ó, para todos os empresários que estão aí na live, para todos que têm uma empresa ou que vai ter uma empresa um dia, eu falo assim, ó, eu sinto por não ter lido esse livro antes de eu abrir a minha primeira empresa. Porque esse livro ele dá uma clareza muito grande que ele fala justamente sobre aquela pergunta que tu me fez lá atrás. A dificuldade que eu encontrei quando eu abri a empresa. E as pessoas acham que está errado. Ah, eu sou um bom cabeleireiro. Eu abri um salão de beleza. Eu tenho que ser bom administrador, eu tenho que ser bom em marketing, eu tenho que ser bom em fotografia. Não. Tira isso da cabeça. Não dá para ser bom em tudo. E, na verdade, mesmo que você for bom em tudo, você não tem tempo para fazer tudo. Então, assim, eu falo isso para ti sempre, né? Eu admiro a facilidade que tu tem. Tu é uma pessoa autodidata. Que tudo que tu olhar e falar assim, ó, eu vou aprender, daqui a pouco eu vejo, às vezes as pessoas falam assim, a gente vai ficando mais velho, e eu mesmo falo isso. Eu tenho dificuldade com tecnologia. É pela idade. Não. Tu é um pouquinho mais velho do que eu e tu tem uma facilidade tremenda com tecnologia. Todo aplicativo que tu pega, tudo que tu pega, tu vira aqui do avesso e tu sai fazendo. Então, assim, ó, tu tem muita facilidade, tu é um cara autodidata. Mas aquele dia mesmo, tu tá falando, não, Wilson, eu contratei alguém para fazer isso, porque por mais que a pessoa saiba fazer, ela não tem tempo. Então, e às vezes as pessoas caem nessa armadilha de falar assim, ó, eu vou fazer tudo, porque eu aprendi, eu sei fazer. Então, hoje, eu não insisto nem em aprender. Hoje eu estou terceirizando o aprendizado. Eu brinco com a Bia e as pessoas que estão perto de mim. Eu falo assim, ó, aprende isso aqui. Ó, eu vou te ajudar a tu aprender isso aqui. Porque depois ela vai fazer algum serviço para mim, vai ser bom para ela e vai ser bom para mim, entendeu? Então, é uma dica que eu deixo. E é importante frisar, porque isso é uma coisa que alguns profissionais cabeleireiros pecam, né? A pessoa ela não entende salão de cabeleireiro como empresa. Já reparou isso? E é uma empresa, né? Sim. É uma empresa como todas as outras. E, infelizmente, por as pessoas não entenderem que o salão de beleza é uma empresa, elas negligenciam muita coisa. Porque mesmo as pessoas que falam assim, eu preciso aprender a administrar. Tu leva a ferramenta, tu entrega para ela e ela não usa. Uma semana depois, não estou generalizando, mas infelizmente, na nossa profissão, eu posso falar na nossa, porque como eu tenho certificado de cabeleireiro, eu contei um pouquinho a minha história. Também então sou cabeleireiro. Então me respeita que eu posso falar na nossa profissão. As pessoas insistem em não administrar a empresa que tem. E aí acaba passando tanto isso que a gente sabe, que é o dia a dia do cabeleireiro, que muitas vezes ganha dinheiro, mas trabalha sempre para pagar a conta. Tá, e tem mais livro ou não? Cara, tem infinitos livros, cara, mas acho que... Então, para quem é empreendedor, é um livro que eu indico, é O Mito do Empreendedor. E para quem não é empreendedor, e para quem não gosta de ler, e para quem não lê ainda, eu não tenho aqui comigo, mas eu vou dar um tema, depois vai ficar gravado aí, quem quiser anotar, pode anotar. Tem 2 livrinhos que hoje, eu vou presentear, sempre quando eu vou presentear alguém que não gosta de ler, é o livro que eu vou comprar. Então, se alguém está esperando um livro meu, pode ter certeza que vai ganhar esse. A Boa Sorte, que é um livro maravilhoso, e o Cavaleiro Preso na Armadura. Acho que é isso. Talvez eu errei alguma coisinha, mas é isso aí. O Cavaleiro Preso na Armadura, ele é incrível e é rápido de ler, né? Foi um livro que eu ganhei de presente da Márcia Giacomossi. Amei o livro. Então, assim,
dois livrinhos de 90 páginas, o Cavaleiro Preso na Armadura mesmo. Eu peguei ele li em uma hora e pouco, entendeu? Do começo ao fim. E aí, o que é gostoso nisso? Que aí eu falo que foi onde eu errei contigo, que eu te dei um livro de 660 páginas. Que quando tu dá um livrinho para a pessoa e ela lê um livro que é fininho, quando ela termina, ela se sente orgulhoso. Fala assim, ó, nossa, eu acabei de ler um livro. E aquilo dá uma satisfação tão grande que ela fala assim, cara, agora eu posso ler mais um livro. E aí começa a ficar gostoso, entendeu? Então, livrinhos fáceis de ler. Então, são dois livrinhos que são os temas bem leves, mas que trazem um resultado. Já que eu estou indicando livro, eu vou indicar mais um, que hoje é meu livro de cabeceira. Eu acredito que tu leu também. Que é o livro do Tiago Brunet, Especialista em Pessoas. Então, para todo mundo que está aqui, em todas as profissões, a gente sabe que para ter resultado, nós precisamos entender pessoas, se relacionar com pessoas. Nosso negócio não é produto, o nosso negócio, de todos que estão aqui, o nosso negócio é pessoas. Então, esse livro do Tiago Brunet é um livro que marcou demais para mim. Ele está aqui na cabeceira da minha esposa, ela está lendo o livro. Volta e meia eu vou lá e pego o livro, dou uma folheada, porque eu tenho o hábito de fazer as anotações. Então, é um livro maravilhoso que vale a pena ler. E a questão do livro aí que tu falou, né, do livro grande, do livro pequeno, eu lembro muito de uma frase do Pedro Super também, que ele fala que não tem vídeo longo, né? Às vezes a pessoa faz um vídeo, aquele vídeo é muito longo. Tem vídeo chato, né? Que você não consegue assistir ele inteiro. E o livro é a mesma coisa, né? Quando você pega um livro desse, mas que ele te prende, que ele te ensina, você lê. Você acaba mesmo não gostando, né? E eu também, eu batia muito, eu não gosto de ler, mas eu criei o hábito e criei uma meta que eu não vou dormir sem ler 10 páginas por dia. Então, isso faz com que você consuma muito livro. E, cara, em 10 páginas tu lê rapidinho, né? Se você não consegue ler 10, faz uma meta de ler 5, né? Mas leia, né? Que eu acho que é importante. Cara, ler 2 por dia já está acima da média dos brasileiros, muito acima da média. Pois é. A maioria do brasileiro não lê nenhuma página por dia, né? Eu com 39 anos, eu tinha lido um livro na vida. O Menino do Dedo Verde. O único livro que eu li na vida em 39 anos. Cara, hoje eu acho que eu já passei dos 40 livros de 2017 para cá. Depois que eu fiz o processo de coach ali com o Douglas, cara, eu não fico sem ler, né? E daí tem a dica ali, né? Que o Rafa até colocou ali. Quando eu não tô lendo no físico aqui, eu tô ouvindo, né? Porque tem os audiobooks, que é a mesma coisa que você lê, né? Exatamente, filho. É um hábito que, tipo assim... E eu passo fases, cara, que eu leio bastante, fases que eu leio menos, só que a minha meta, eu sempre bato ela, que é a minha meta de leitura diária. Então, assim, ó, eu leio no mínimo meia hora, eu leio. E aí, umas estratégias que a gente vai tomando, porque, assim, ó, tu tem que cortar as coisas que estão te limitando, né? Eu sou imperativo. Se eu estiver lendo um livro só, eu vou ler 10 minutos, eu já não quero mais ler ele. Então, assim, ó, eu sempre estou lendo 3 livros, entendeu? Então, assim, ó, eu estou no momento agora, eu tenho um livro que eu estou lendo lá na cabeceira da cama, eu estou um livro lá no escritório, que eu estou relendo ele, e eu tenho um livro sempre em PDF, eu tenho um livro no celular, que eu estou lendo ele também. Então, assim, ó, eu sempre estou lendo 3 livros. Então, às vezes, um tá chato, eu pego outro, mas eu não paro de ler, porque às vezes tá chato, tu quer parar. Então, assim, ó, eu tenho que cumprir a minha meta. Então, assim, ó, a minha meta diária é meia hora, procuro sempre ler de manhã. E aí, depois disso, foi a dica que tu deu aí, que eu acho maravilhosa, que, tipo, cara, pelo menos 1 hora de áudio eu ouço, porque a leitura eu tenho que só ler. E o áudio, eu tô ali passando roupa, eu levanto de manhã, meu ouvido, eu falei, daqui a pouco eu vou ter que fazer um exame, porque, assim, ó, é fone de ouvido o tempo inteiro. Porque eu tô passando roupa, eu tô escutando um audiobook, eu tô fazendo café da manhã, eu tô fazendo audiobook, eu tô fazendo meus exercícios matinais, o dia que eu não vou na academia, eu tô com fone de ouvido escutando o audiobook, aqueles resumos de livro. E, cara, e tudo é maravilhoso. Porque tudo é aprendizado, né? Traz conhecimento. Mas, irmão, cara, o papo tá bom, mas a gente tá meio estouradão no tempo, vai ficar muito comprido esse papo cabeça, né? Ah, é sério? Vamos fazer outra manhã, então? Vamos. Não é porque... tão gostoso, cara. A gente tem que fazer uma só de contar as histórias do pedal.
Uma só de pedal. Olha o Valtinho ali também, meu Deus do céu. O Valtinho tá aí, né? Juliana, Lucas, Tati, meu Deus, não dá para falar o nome de todo mundo, É né? uma galera, né? Uma galera. É para finalizar, então? Bora! Eu vou Beleza. falar pra ti, deixa eu te contar um segredo. Eu tô morrendo da fome, eu não almocei hoje. Não almoçou, hein? Pedi Mac e não entregaram, acredita? Nossa Senhora, cara. Eu tô com fome porque eu não jantei, mas para jantar tá em tempo, né? Mas agora que não almoçou. Então tá joia. Ô, Fih, perdoe um pouco aí, eu acabo me alongando demais, né? Tu sabe que eu gosto de falar. E eu acho que eu tô falando muito, cara, porque a gente não tá tendo oportunidade mais de conversar. Aí, então eu tô aproveitando que aqui na live tu não pode fugir, né, cara? E é uma dica, né, Mar? Assim, ó, quem às vezes tem vergonha de falar, fazer live, chama um amigo e fica conversando. Vai ter gente que vai estar assistindo, né? E fica, porque você treina esse, né? E lembra do primeiro vídeo que eu fiz lá para Santa Maria? 40 vezes gravando. Ô, Fih, piscar. Dá tempo, então? Essa live aqui, para mim, ela tá sendo maravilhosa, porque eu vou te contar um segredo. E é uma coisa que, tipo assim, ó, eu sempre incentivo muito, né? Como foi contigo lá atrás, né? É um fato, tipo, entre nós também, que dá para contar ele, que foi o primeiro vídeo que eu pedi para te gravar, que tu ficou meia hora fazendo vídeo e tu gravava vídeo de meia hora e não piscava, né? Até hoje eu não sei como tu fazia aquilo, né? E ficava travado e ficava falando e não piscava, né? Então, a gente ficou uma tarde inteira para gravar um vídeo ali de 1 minuto, né? E eu sempre incentivo muito as pessoas a gravarem vídeo. E quando a gente começou uma fase, eu acredito que está fazendo uns 4 anos, tá, Fih? Tu estava coordenando a educacional, e a gente começou a falar, pessoal, vamos começar a gravar vídeo, mandar vídeo um para o outro, porque vai entrar uma era que vai ser muito necessário gravar vídeo e fazer vídeo. Então, assim, ó, por isso que hoje tu tá na frente de muitas pessoas, porque assim, ó, tu entrou de cabeça, tu começou a gravar vídeo. Eu, como o meu trabalho não precisava disso, mas eu comecei a brincar, fazer gravar vídeo, mandar para alguém, mandar para o outro. E aí hoje eu participei agora, eu tive algumas provas de fogo ali nessas campanhas sociais que a gente está fazendo, de entrevista, de gravar material. E aí eu estou sempre gravando material agora, né? E hoje, quando tu me convidou para a live, quando tu falou assim, me deu aquele friozinho na barriga, cara, mas eu nunca fiz uma live. E agora, cara, até quem tá na live aí, ó, dá uma nota aí para mim, de 1 a 10 aí, para minha desenvoltura aqui. Eu sei que falei bastante, mas já dá uma nota para mim aí, porque até para mim vai fazer bem isso. Porque a primeira live que eu tô fazendo, e eu tô conversando contigo aqui, para mim podia ter 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, porque o que eu falo sempre para as pessoas, e para mim isso é verdade absoluta. Nós não temos medo de falar em público. Isso é uma coisa, é um pensamento errado que as pessoas fazem. Nós não temos medo de falar em público. Sempre que alguém fala isso, eu tenho medo de falar em público. Está mentindo. O que nós temos medo é de errar em público. Do julgamento, né? Julgamento. Sempre a gente está preocupado com o que o vizinho vai falar, por que a pessoa vai falar, porque então assim, ó, gente, se joga. Eu nunca fiz isso. Luciano, vou mandar alguém tomar no cu ao vivo, tá? Mas não pode falar palavrão, senão cai, né? Esse vai pro corte da live. Vai ter que cortar. E aí, filho, então assim, ó, por isso que, tipo assim, ó, isso aqui pra mim tá sendo algo assim, ó, maravilhoso, que é para as pessoas que eu sempre incentivei a gravar material, a fazer live, porque o mercado hoje, ele pede isso, e o que tu falou ali, ó, liga a câmera e começa a falar sozinho, cara. Porque assim, ó, quando tu fala de algo que tu tem domínio do conteúdo, e para um cabeleireiro falar sobre o que acontece no dia a dia dele, que é isso que tu faz, que eu acho maravilhoso. Eu até vi o Nélio Ramos entrou ali agora, e algo que eu ainda estava falando com o Nélio não era confortável para ele, tá cada vez mais confortável. O cara faz evento para 500 pessoas, para 1.000 pessoas, ao vivo e não tá nem aí. E tinha medo, tinha um pouco de receio de fazer uma live. Então, assim, ó, para quem está me assistindo agora, se joga, gente. Isso aqui é maravilhoso. Seja vocês, não tenha medo de errar. Eu sei que meu português não é dos melhores, mas tá aqui, ó. Eu tô falando algo que eu tenho paixão, que é o meu trabalho, que é a minha vida, a minha família, os meus amigos. Então, para mim, tá maravilhoso. Eu posso virar a noite inteira falando com o Marcelo e falando com vocês. É isso aí. Se joga. Se joga, né? Uma dica que eu sempre dou,
Até falei isso no curso hoje lá. Sempre que eu recebo alguém começou a me seguir, eu pego o celular e mando uma mensagem de vídeo para a pessoa que começou a me seguir. Porque exercita, né? Quanto mais você faz, melhor você fica, né? Irmão, finaliza aí, deixa uma mensagem para essa galera. Não sei se essa já foi a mensagem, mas deixa aí para o povo que vai ouvir esse podcast no futuro. Não, eu tenho uma mensagem para deixar. Nós não falamos de London, né? E se esse povo não comprar, nós não vamos poder ficar batendo papo, né, cara? Pois é. Fih, vamos lá, eu vou falar algo bem rápido, mas que eu gosto de contar, que para mim, assim, ó, não, às vezes as pessoas se sentem vergonha. Hoje, essa semana eu falei pro Luciano e ele começou a dar risada, porque ele é meu irmão e ele não sabia disso. Eu fui um péssimo aluno, eu não gostava de estudar, eu ia para a escola para fazer bagunça, eu não tinha caderno, na maioria da série eu não tinha caderno. Começava a aula em fevereiro, eu já fazia amizade, já pedia para as meninas para emprestar o caderno no final do ano para me estudar para recuperação. Então, assim, ó, eu fui um cara que pegava Tire as crianças da sala, né? Tire as crianças da sala. Eu pegava, né? Então, assim, ó, disso tudo, eu passei direto só uma série na minha vida, que foi o terceirão ali, e passei porque eu tocava um violãozinho, fiz amizade com os professores, e aí tu sabe como é que é, na última, deixa ele fazer a formatura junto com os amiguinhos, então vamos passar ele. Então, assim, ó, não me orgulho disso, mas eu gosto de contar, porque daí eu vou falar agora sobre quando a minha chave virou. Então, assim, ó, hoje, quando eu falo que eu vou estudar algo, eu vou para valer. Então, assim, ó, essa geração de agora, para nossa também, porque a gente nós não somos a nova geração, mas nós temos o mesmo acesso. Estudar está maravilhoso. Ninguém tem desculpa para falar assim, eu não estudo porque eu não tenho tempo, eu não estudo porque eu não tenho dinheiro. Hoje eu estudo muito, diversos assuntos e tudo de graça. Ninguém me vê falando assim, ó, eu comprei esse curso online, eu comprei outro curso online. Eu sou um cara que compra pouco curso e estudo muito. Então, estamos vivendo uma época maravilhosa. Quem está aí e fala assim, ó, eu não mudo de profissão porque eu não posso estudar, eu não posso desenvolver uma nova profissão, vocês estão mentindo para vocês e mentindo para as pessoas que convivem com vocês, e vocês estão sacrificando o futuro de vocês, do filho, do neto, da próxima geração. Porque nós estamos vivendo a melhor época que já existiu para quem quer estudar. Então, assim, ó, larga essa muleta, toma vergonha na cara, porque é só tomar vergonha na cara e vai estudar, porque o mercado está maravilhoso, está cada dia melhor para estudar. Então, o recado que eu deixo para vocês, de alguém que não gostava de estudar, só que eu fui descobrir, não é que eu não gostava, é que eu não tinha paciência para aquelas coisas que para mim é atrasada, que o ensino continua sendo atrasado. Eu gosto de estudar o que está acontecendo e o que vai acontecer, que foi quando eu falei com o Marcelo, lá atrás, quando a gente falou assim, ó, cara, o futuro é vídeo, vamos gravar vídeo? Tu se jogou de cabeça. Hoje tu tá aí com esse resultado maravilhoso. Cada lugar que eu viajo, que eu vou por aí afora, alguém me pergunta, cara, às vezes as pessoas quase choram quando eu falo assim, cara, o Marcelo, para mim, aquela velha expressão do Paraná lá, é cachorro de casa, o cara tá no meu quintal todo dia, o cara é meu amigo. A admiração que as pessoas têm por ti, porque tu é um cara que se jogou. Então, para mim, o exemplo tá aqui na minha frente, tá na frente de quem tá assistindo. Se joga e deixa de preguiça. Levanta um pouquinho mais cedo, dorme um pouquinho mais tarde, que todo mundo tem aí capacidade de ter um futuro maravilhoso. Oi para Fábio, senão ela vai chorar. Luana, pessoal do Rio Grande do Sul, meu Deus, gente, eu sou apaixonado por vocês, amo todo mundo, agradeço todas as pessoas que passaram por minha vida, que estão na minha vida, que eu aprendo muito com vocês. Obrigado, gratidão a todos. Fih, obrigado por me proporcionar esse momento maravilhoso, que isso para mim é um momentinho aqui que não tem preço, tá? Obrigado mesmo por ter me proporcionado isso, tá? Cara, a gente vai ouvir esse podcast daqui uns anos lá na frente e vai ter história para contar do podcast, né? Irmão, isso aí. Cara, mais uma vez, muito obrigado mesmo por você ter cedido esse teu tempo aí pra gente. Eu acredito que quem assistiu agora e quem vai assistir depois lá no Spotify vai conseguir trocar algumas chaves que são necessárias aí, né? Deixa eu aproveitar só para deixar o convite da semana que vem, que a semana que vem é um amigo que eu tenho aqui. Sabe que não é o amigo próximo que eu tenho como é com você,
mas é um amigo que eu admiro muito e a história dele vai ajudar também vários profissionais, né? Eu vou trazer aqui para o podcast Papo Cabeça da semana que vem o Mauri, que é aquele meu amigo que morou em Londres, que agora está com um salão aqui. E eu acho que a história dele é muito massa, né? Porque ele trabalhou nos melhores salões aqui. Hoje ele tem o estúdio dele. Ele foi para Londres, trabalhou lá em Londres. Então, vai ter muita história para a gente contar aí com o Mauri. Então, semana que vem, né, a partir das 8 horas, Papo Cabeça com o meu amigo Mauri Magrini, que vai estar aqui no podcast, tá bom? Irmão, beleza, filha? Abraço! Um abraço e até a próxima aí, né? Até! Valeu, tchau, tchau, galera. Um beijo para vocês aí. Tchau, tchau.